Fala galera do Blumencast, sejam todos bem-vindos ao 52º episódio. Eu acho que eu vou começar a falar o episódio 52, né, Maurício? 52, 5.2, alguma coisa mais genérica. Depois vai ter o 70, 70º, 80º, né? Mais complicadinho de falar. A única coisa que não é complicada é a galera seguir a gente nas redes sociais, né, pessoal? Fácil, né? Por favor, se inscrevam lá no nosso canal no YouTube, no canal de cortes e nos sigam no Instagram também, né, André? Exatamente, postagem todos os dias, os cortes também estão lá no Instagram. Siga, compartilhe com a galera aí. Interajam com a gente, deixem nos comentários dos posts ali o que vocês querem como os próximos convidados, né? Não se esqueçam de se inscrever, como o Maurício falou, tanto no nosso canal principal, que é o Blumencast, mas também a gente tem lá o Blumencast Cortes, que é muito interessante porque tem pequenas pílulas aí dos episódios que vão dar aquele gostinho para você assistir o episódio completo. Cara, falar em gostinho, cara... Se você tá aí com vontade de comprar uma casa, alugar, trocar o seu imóvel, fazer qualquer negociação com terreno, a gente recomenda os nossos grandes parceiros da ACRC Imóveis, Exatamente. A maior pauta de imóveis aqui de Blumenau, né, André? Exatamente. Os caras são mestres, grandes mestres da arte aí de poder divulgar um imóvel que até você que não quer, quando entra naquele bendito daquele Instagram da CRC lá, tu fica louco pra querer mudar de casa, cara. Os melhores imóveis com certeza você vai encontrar lá na CRC Imóveis. Por quê? Porque eles têm a maior pauta de imóveis de Blumenau e você consegue também fazer a visita. Depois você vai mandar toda a documentação via online, então você não vai ter nenhum contato presencial, não precisa ter, eles te dão todo o assessoramento através aí do app, né? Do Tem um app, ali, exatamente. Né? E depois você só passa na CRC para pegar suas chaves aí e se mudar para o seu AP, para sua casa, para sua sala comercial. É isso aí, galera. E se você tem um baita de um carro aí, de uma nave, cara, leva aí no NASA Auto Center para dar aquele trato, cara. Afinal de contas, a NASA é um serviço premium, né, André? Exatamente. Serviços premium como polimento, descontaminação, vitrificação, latuaria e pintura, higienização a vapor. Cara, todos os serviços aí para dar aquele trato bacana no teu carro aí, a NASA Auto Services tem para você. Até remap de potência, cara, os caras Exatamente. trabalham. Os quer caras dar um torquezinho, quer dar uma aceleradinha mais agressiva aí e tal, fala com o pessoal da NASA. Tu que tens aquele Uno, mas não colocasse a escada em cima ainda, vai lá, cara, que o remap vai dar um jeito. Te garante nisso ali, tá e bom? eles estão localizados ali no Itopava Norte, na cabeceira da Ponte Santa Catarina, na entrada ali, né, André? Com certeza. E o Instagram deles é @nasaauto, beleza? É isso aí, cara. Vamos que vamos, então? Bora cair pro tatame agora ou não? Cara, tô com medo. Vamos apanhar aqui hoje, só que não. Isso eu ouço alguns podcasts quando os caras falam assim, eu vou apanhar, e os caras corrigem, né? Não, tu não vai apanhar, cara. Isso aqui não é agressão, né? Isso aqui é um esporte muito importante, mas vamos conhecer um pouquinho mais, né, cara? A gente nunca chamou ninguém aí do jiu-jitsu, né? E a gente tá falando com uma referência do jiu-jitsu aqui em Blumenau. O cara é uma lenda aqui de Blumenau já, cara. Exatamente, cara. Então seja bem-vindo, Marcos Cunha. Fala, galera, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Pra mim é um prazer, uma honra estar aqui com vocês, né? Show. Isso. Show de bola, cara. Pô, a gente ficou muito feliz porque o teu nome foi muito citado, né? Quando a gente abre lá uma caixinha de sugestões de convidados aí, cara, o teu nome foi um dos que mais bombou lá, a galera chama o Marcos Cunha e tal, então, cara, por isso que a gente falou, tu é uma referência já do esporte, e não só do esporte, de Blumenau como um todo, e a gente quer te conhecer, né, a gente que não é do esporte jiu-jitsu, né, a gente quer te conhecer mais a fundo, de repente até alunos, pessoas que já passaram aí pelas tuas aulas, pelas tuas mãos aí, não conhecem algumas histórias que a gente pode abordar aqui no Blumencast, né, cara? Vai ter história, então. Opa! Cara, a primeira coisa que a gente gosta de saber é se o convidado nasceu em Blumenau. Eu acho que não, né? Não, eu sou carioca. Ah, tu é carioca. Porra, aí assim. Acho que eu já perdi um pouco desse sotaque aí. Bastante, verdade. Moro há 18 anos aqui. 18 anos. 18 anos. Eu vim pra cá em 30 de julho de 2004. Certo. Isso. E tipo, cidade do Rio de Janeiro, capital cidade mesmo. Isso, carioca da Gema, né? Da Gema, assim, exatamente. Tu nasceu aonde lá no Rio, cara? Eu nasci no bairro, né? Fui criado no bairro do Jacaré, Riachuelo, Rocha, perto do Morro, favela do Jacarezinho. Sim, foi naquela região ali que eu fui criado ali, assim. Zona Norte do Rio de Janeiro. E tu veio pra cá pra trabalho, pra estudar, porque a família mudou pra cá? O que te motivou? A minha história é um pouco assim, mas a minha vinda pra cá foi através de um amigo meu
que atua aqui, na verdade, era até, nesse momento, ele é o ex-secretário ex-presidente da FESPORT, o Rui Godinho. Eu conheço ele desde criança lá no Rio de Janeiro, ele treinava junto comigo lá no Rio de Janeiro. E quando ele veio para Blumenau... o quê? Jiu-jitsu. Jiu-jitsu? Eu treino desde 9 anos de idade. Ô, louco. Isso. E ele veio para cá, ele tinha acabado de se formar em História. Então ele estava dando aula nos colégios aqui em Blumenau e dando aula numa academia, que é a academia que eu trabalho hoje, que é a Academia Duggen. Sim. E aí, como ele foi pegando muitas aulas no colégio, ele começou a não conseguir dar atenção devida à academia, né? E ele tinha já alguns alunos. E ele me ligou lá na época: ô Marcos, eu tô aqui, tô dando aula, não tô conseguindo atender o jiu-jitsu, o que tu estás fazendo aí no Rio de Janeiro? Como é que tá as coisas aí? E nessa época eu vou contar daqui a pouco, mas eu já era pai e tudo mais, né? E eu falei, cara, não tô fazendo nada que seja o que eu queria estar fazendo, né? Vamos falar assim. E dele: não quer vir pra cá? Tem uma oportunidade pra ti. Eu fui conversar com a minha mãe na época, né? Tua E mãe ela tava lá no Rio. Daí ela quase me expulsou de lá, né? Dizendo assim. E eu acabei vindo pra cá e assim começou a minha história. Eu comecei a trabalhar na Academia Duggen, naquela época eu tinha 11 alunos, né? E aí começou minha caminhada aqui em Blumenau. Saquei, cara. Mas vamos voltar lá pro Rio de Janeiro um pouquinho antes, cara. Tu falou que a tua história é o quê? Meio complexa? É porque assim, eu vim de uma família bem, bem humilde, né? Assim, acredito que nunca tenha me faltado nada, né? Nada que eu digo de comida, essas coisas assim, lugar pra morar, mas também não tinha dinheiro, né? Então, o jiu-jitsu entrou na minha vida, eu ficava muito na rua, lá jogando futebol com a molecada, né, e tal, né? E sempre passava um amigo meu, o nome dele é Fábio Arruda, Fabinho, passava ele indo pra academia, a gente tava jogando bola descalço, né? Aquela pelada de rua, botava um chinelo de golzinho ali, né? Isso. E ele sempre Arrancava passava. Isso, arrancava o dedo tampão e várias vezes, né? E aí um dia ele falou: vamos lá, cara, vamos lá. Eu falei: não vou nessa coisa aí e tal, né? Mas eu falei: vamos lá, quero ver como é que é. Eu acabei indo com ele na academia, que era numa vila, né? No Rio a gente chama de vila, que é um complexo de casas assim, né? Com portas assim, uma porta. E na casa desse meu professor, nos fundos da casa dele, ele montou o tatame. Então ele atendia, eu não sabia, eu não tinha nem noção que aquilo tinha ali perto da minha casa. Então ele atendia umas 40, 50 crianças naquela época. Porra. E eu cheguei lá do jeito que eu tava, só botei o chinelo, o pé todo sujo e fui lá, né? Ele pediu pra me lavar o pé, né? Eu falei que ia fazer uma aula experimental. E eu lembro lá no jiu-jitsu a gente tem um golpe chamado armlock voador, né? Então naquele primeiro dia lá ele tava passando no dia que eu cheguei, ele tava passando esse golpe. E eu fiz a técnica, e na hora que foi os rolas, né, que foi a luta em si, eu consegui aplicar aquela técnica, que é um giro no ar assim, e aquilo eu gostei tanto de fazer jiu-jitsu, só que o meu professor também gostou de mim. Aí, no outro dia eu não fui, né, eu queria ter ido, mas não fui, porque eu fui falar com a minha mãe e ela não vai fazer isso e tal. A primeira reação dela foi meio assim, mas realmente ela não tinha dinheiro para pagar a mensalidade, né. E eu acabei não indo 1, 2, 3 dias, aí o professor veio atrás de mim. Né, que deu que tu não foi lá e tal? Não deixa aí, não tal. Não, tu gostou sim e tal. Ele me abraçou já, e desde aquele primeiro momento que ele me abraçou, aí dali pra frente ele me deu bolsa, né, na academia, comprou meus kimonos, se juntou com outros pais lá. Ele investiu em ti, cara. Eu digo que ele até hoje, né, hoje eu não estou mais com ele seguindo a mesma linha, assim, mas ele é meu pai. Ele foi o cara que fez muito na minha história. Era aquele cara que minha mãe ligava, minha mãe é separada do meu pai. Meu pai morava longe, aquele cara que minha mãe ligava pra ele ia na rua, puxava minha orelha, tá fazendo o quê e tal, né? Eu lembro que chegou muitos momentos assim, minha mãe não tinha... Chegava no final do ano, Natal, eu pedi uma bicicleta, a galera toda na rua tinha uma bike, eu não tinha uma bike. Daí minha mãe não tinha grana pra comprar. Daí ele pegava a bike, comprava a bike, entregava pra minha mãe dizer que foi ela que tinha me dado a bike, sabe? Então, cara, assim... Que história, velho. Então ele me ajudou bastante, né? Até ali essa transição da criança, né? Virar adolescente. Com 15 anos ele me botou já pra ser instrutor dentro da academia dele. E nesse meio período também, meu irmão também entrou, né? O nome dele é Rafael, né? Era, né? Que eu vou contar. Rafael Cunha. E começou a treinar junto com a gente também. Só que no meio do caminho, meu irmão foi para outro caminho, né? Na verdade, ele seguiu uma outra linha, né? Ele com 13, 14 anos, ele entrou na vida do crime, de assalto. E a vida da minha mãe mudou completamente. Porque eu tinha aquela vida do jiu-jitsu. Eu casei, eu comecei a namorar uma menina e fui pai, eu tinha 17 anos e ela tinha 14. Então, no Rio de Janeiro, cara, é bem diferente do que a gente vive aqui em Santa Catarina e Blumenau, né?
Então, fui pai de 17 para 18 anos. E no caso, tu era mais novo ou mais velho que o Sou teu mais irmão? velho, eu era mais velho que ele 4 anos. Ah, Né? tá. Então, eu tinha 17, 16, Ele eu tinha tinha 12, 13 Sim. anos ali, né? E nessa Então, época ele entrou Nessa ali época ele entrou, né? Sim. Nessa época ele entrou na vida errada, daí... E eram só vocês dois? De irmãos? Sim, eu tenho outro irmão, mas eu não lembro... Não, sim, não, meu irmão já tinha nascido, meu... Aham. Tá aí O até caçula, hoje, que no é caso. isso, que é o Wilbert, né? Mas ele era bem pequeno, né? Sim. E aí a vida da minha mãe ficou nessa função de tentar tirar ele dessa loucura toda, né? E aí, a primeira vez ele foi preso, foi pra um complexo de negócio de menor de idade, né? Aí Era tipo uma FEBEM, assim? Isso. Aí eu lembro que, né, eu fui visitar ele uma vez com ela, né? E daí chegou lá, mas era dentro do complexo penitenciário de Bangu mesmo. Então, Meio que pesado. só que era uma parte lá dentro Sim. daquele complexo, só que era Isolada. pra menor de idade, né? E daí nós fomos lá visitar ele, daí ele tinha aquela bermuda azul e uma camisa branca, que era o uniforme dele Sim. lá na época. Daí eu lembro quando a gente chegou lá pra visitar ele, essa imagem marca bastante, porque eu sou pretinho, né? E ele era bem clarinho, meio sarará, o olho dele era verde assim, mas o cabelo mais, sabe, o cabelo meio Sim. russo assim. E daí ele tava todo marcado, né? Todo marcado de pancadas assim, né? E minha mãe chegou e foi direto abraçar. O que aconteceu, meu filho? Sem contar a situação que ela passou por toda aquela cena de ser revistada, abaixa, levanta, aquela coisa assim. Sim. Coisa que eu nunca tinha visto na minha vida, né? Eu morava no Rio de Janeiro, eu sabia das pessoas, mas nunca tinha passado por aquilo. Ver minha mãe passando por aquilo foi humilhante, né? E aí chegou lá, ela foi querer abraçar ele e levantou a camisa dele pra ver aquelas marcas, né? E ele puxou a camisa assim pra baixo, porque eles não poderiam, quando é a hora de visita lá, eu aprendi lá, não poderia mostrar, tipo, o corpo dele perante os outros pais, as outras familiares, não podia. Falou, mãe, não pode fazer isso aqui, mãe, não levanta minha camisa, pelo amor de Deus. E tal, dela, como não, não sei o que, ela começou a gritar, o que você fez com meu filho e tal, sabe? E aí começou, né? E tipo assim, essas agressões, no caso, vinham da própria unidade ali, da instituição, ou vinha dos outros internatos ali? É que assim, pra mim comentar isso é meio... Minha mãe tem a teoria dela, que era realmente os agentes, né, da instituição, então assim, eu não gosto desse confronto direto, né? Sim. Minha mãe, hoje ela é política no Rio de Janeiro, né? Ela entrou numa causa lá, que eu já vou falar dela pra vocês, mas assim, ela ficou nessa luta, a vida dela foi tirar o meu irmão da vida do crime, né? Certo. E eu fui seguindo com as minhas aulas de jiu-jitsu, treinando, competindo, sempre competi, viajei o Brasil todo competindo. O Mundial de Jiu-Jitsu era no Brasil naquela época, então meu irmão até lutou o Mundial de Jiu-Jitsu, ele ia, no meio da loucura dele, parava, voltava, ficou em segundo lugar no Mundial de Jiu-Jitsu até. Só que aquilo lá era mais forte pra ele, né? Começou a consumir ele de uma forma muito grande, até que... E aí foi passando o tempo, então quando eu fiz 18 anos, eu queria muito servir o quartel, né? Sempre quis e tudo. E aí eu tinha muito medo, que eu sempre fui pequenininho, né? Continuo sendo pequeno. E eu falava que eu não ia passar nos testes e acabei passando em tudo, cara. Fiquei muito feliz que eu passei e ia servir. Só que daí pintou. Esse meu professor arrumou um trabalho, que ele começou a dar aula dentro de um shopping. O dono do shopping era dono de uma empresa de ônibus, né? E ele arrumou um emprego pra mim de fiscal de ônibus. Tipo, um caguete mesmo, né? Eu ficava pela rua, paisando, olhando se eles estavam dando carona pros outros e coisa arada assim. Até depois eu fiquei registrado em pontos, assim, todo mundo me conhecia. Mas só que o salário naquela época era R$684. E o do quartel era bem pouco. Então isso, eu tinha 18 anos, faz muito tempo, quase 20 anos atrás. Sim. Então era muita grana, né? Pra mim que era novo, e eu já tinha um filho. Então eu tive que ir lá apresentar a certidão de nascimento da minha filha no quartel, desistir daquele sonho e trabalhar. Aí nós arrumamos trabalho com meu irmão também lá, naquela coisa, ajudar em alguma coisa, mas ele sempre ia e voltava. Daí ele acabou sendo preso mais uma vez, mais 2 vezes. Então no período dele, acho que de adolescente, ele foi preso mais 3, 4 vezes. Certo. Né? E aí minha mãe começou a ter uma briga muito grande com o meu pai, porque o meu pai ajudou no que ele pôde, mas o meu pai na cabeça dele era assim, olha, eu fiz tudo o que eu podia, se você quer continuar, eu não botei um filho no mundo que é ladrão, que é isso. Então assim, eu não tenho mais o que eu fazer. Entendeu? Se você Tipo, quer fazer, a escolha é tua. A escolha é tua. E pra minha mãe aquilo foi um absurdo, né? Ele tinha que tentar até não poder mais. Também não digo que ele tá errado, né? E aí quando eu vim morar pra cá, já tava morando aqui, eu trouxe ele pra morar comigo aqui. O teu irmão ou teu pai? Isso, meu irmão. Teu irmão. Trouxe ele pra morar comigo aqui em Santa Catarina. Com quantos anos, ô Marcos? Ele tinha... Não, tu mesmo. Tu eu tinha quantos anos quando veio pra cá? eu tinha 22, eu trouxe ele mais ou menos quando eu tinha 23 anos. Ele devia ter uns 18 por aí, 18, né? né? 18, E daí ele ficou morando aqui comigo e um tempo, e depois ele
deu uma coisa no Rio e quis voltar. Alguém mandou o dinheiro da passagem dele, mas a gente não queria deixar ele voltar de jeito nenhum. Sim. E não demos dinheiro, minha mãe não comprou, mas ele arrumou dinheiro com alguém lá e ele acabou voltando pro Rio de Janeiro. Eu lembro que minha falecida mulher, que eu fui casado aqui, né? Eu sou casado, mas antes eu tinha uma esposa. E a minha falecida mulher abraçou ele, chorou bastante com ele. Não vai, tu sabe que essa vida não é tua. Eu falei, cara, se tu tá indo, sabe que talvez tu não volte nunca mais, né? Ele, não, eu vou largar essa vida. Assim que ele saiu daqui, ele entrou no ônibus e foi embora. E aí, deu um ano depois que ele saiu daqui, ele acabou sendo assassinado, né? Foi morto, né? Num confronto com os policiais lá no Rio de Janeiro. E acabou sendo morto. Minha mãe entrou numa causa, numa luta. Ela é responsável por uma instituição que chama Movimento Moleque. Ela entra em comunidade, ajuda essas mães que não tem como interagir com o poder, com né? O Estado. Com o Estado. E ela faz toda essa frente. Hoje ela trabalha na Câmara dos Vereadores, né? Que é a Alerj, que chama lá no Rio de Janeiro. Alerj, né? Alerj, é isso, Alerj. Alerj que é aqui, né? Santa Catarina. E ela, assim, enfiou nisso, eu acho que tudo por causa dele. Até eu entender no começo, demorou um pouco. Mas hoje ela é política lá, ela tem a ideologia dela, ela segue os caminhos dela. Eu não me envolvo com política, né? Não é a minha área, mas ela gosta disso. Eu fui até pro Rio agora no passado. Foi ano passado ou foi esse ano que teve eleição? Ano passado, 2020. Isso, então eu fui pro Rio lá, dar um apoio à minha mãe, né? Eu não me envolvo com partido político nenhum, vocês têm bem claro isso, mas fui dar um apoio à minha mãe, vou dar sempre porque ela é minha mãe, entendeu? Ela acabou ficando suplente, né? Fez quase 10 mil votos, né? Acredito que até agora, na próxima eleição agora, ela já vem a vereadora aí, porque a pessoa que ganhou no partido dela, foi o vereador mais votado do Rio de Janeiro, fez quase 90 mil votos, entendeu? Então, assim, ela seguiu isso daí, né? E eu tô feliz por ela, que ela tá bem. Acho que foi a maneira que ela arrumou de confortar o coração dela, né? Mas o Rio de Janeiro, ele é muito perigoso, cara, nesse sentido, sabe? Esse outro mundo, ele é muito atraente, assim. E quando você perde alguém pra esse lado, é difícil você resgatar ele de volta, entendeu? Né, cara? Então essa acho que foi uma história bem marcante, assim. Aqui ele tava trabalhando, Marcos? Ele chegou a trabalhar aqui, ele chegou a treinar aqui, né? Acreditei que ele não... Que ele ia seguir. Que ele ia seguir, mas eu acho que aquilo lá era mais forte. Eu não sei te explicar o que acontece, entendeu? Aí acabou indo pra lá. Mas... E a tua mãe, cara, falando dela assim, né, politicamente ali, né? Ela teve contato com a Marielle, ela tinha... Sim, minha mãe era de um partido de esquerda, né? Se eu não me engano, é PSOL. Pessoal, pode né? ser? Então ela... Que era, eu acho que o partido da Marielle, pessoal. Isso. Ela levanta bem a bandeira da Marielle. Eu acho que ela foi bem amiga da Marielle. Um tempo ela trabalhou com a Marielle. Então ela bate no peito, né? Sim. Então, assim... E ela segue bem essa linha dela, né? Que é... Eu digo sempre que é um pensamento dela, né? Sim. Dela. Tá? Marquinhos, cara... Não é nem questão de não comentar. Tem coisas que eu concordo num partido, tem coisas que eu concordo no outro, entendeu? Então eu sou assim, eu sou bem aberto e eu procuro, às vezes, não é nem ficar neutro, não se posicionar. É que tem coisas que eu não concordo do lado de cá e tem coisas que eu concordo. Não dá pra ser 100% entendeu? Né? E vira meio fanático, eu sou a favor de, assim, quem é que tá no comando, né? Pô, cara, se a gente primeiro só tacar pedra em quem está, acho que não funciona. A gente tem que ajudar porque ele que tá cuidando da gente, de modo geral. E se não fizer, e se tiver errado, acho que o povo tem que realmente buscar o direito dele. E se for pra tirar, tire, entendeu? Sim. Mas em primeiro momento a gente tem que apoiar quem entrou. Não importa se é esquerda, direita, frente, trás. Eu acho que foi esse que tá lá. Então vamos dar o apoio. Exato. Se ele começar a não fazer as coisas da maneira correta, que é pro povo... Aí o povo acho que tem que realmente buscar o direito dele, né? Porque que assim que é a democracia, bastante, né, cara? Exatamente. Então esse é meu pensamento. Só que minha mãe, ela tá nessa lá e eu tô bem feliz por ela, ver ela feliz hoje. Porque ela se encontrou, né? Ela se encontrou. Demorou pra ver ela assim, sorrindo, buscando alguma coisa de assim, ela encontrou uma causa mesmo. É um propósito, trabalhar né? um propósito, né, cara? E quando tu veio pra cá, tu já veio casado ou tu casou aqui, cara? Então, assim, engraçado, sou casado 3 vezes, tá? Então... 3? Não, assim, é que eu fui casado, né? Não é que eu nunca casei no papel, né? Mas eu fui pai ali, morei junto, eu tinha 16 para 17 anos, que nem eu comentei com vocês, eu tenho uma filha. Cara, se for pô, você não teria de novo, cara, porque não tem como. Minha filha é minha melhor amiga, ela tem 20 anos, vai fazer 21 anos agora, dia 14 de julho, entendeu? Então, eu me dou super bem com a mãe dela. Cheguei aqui em Santa Catarina, acabou que não deu certo entre nós, né? Mas somos amigos. Sim, mas ela ficou lá no Rio? Ficou lá no Rio. Ela até tentei trazer aqui um tempo, só que esse mundo aqui não era o delas, né? E acabou não dando certo, né? E chegou aqui e depois eu casei novamente, né? Aqui em Santa Catarina já. E eu tenho uma filha que é Eduarda, ela tem 14 anos, mora comigo. Só que numa ida ao Rio de Janeiro de carro, no retorno,
eu acabei sofrendo um acidente em Curitiba, na cidade de Campina Grande do Sul. Perdi o controle do carro, tava aquele dia meio sol, quando tu pega sol e chuva, assim, sabe? Sim. Então eu peguei uma chuva daquela, né? No laudo dizia que tinha óleo na pista. O meu carro rodou, caiu o barranco abaixo. Tava eu, mais um casal de amigo meu, minha filha com 2 anos e a minha falecida esposa naquela época. E aí o carro amassou inteiro, então como a minha cadeirinha naquela época estava no meio, a reação da mãe foi abraçar a cadeirinha, né? Sim. Então ela abraçou a cadeirinha e o teto bateu aqui na nuca dela, onde rompeu a medula ali, né? E aí todo mundo saiu do carro nas pressas, né? Tava chovendo ali naquela hora, saímos dos carros. Eu fui lá na cadeirinha, peguei minha filha na hora, tirei minha filha da cadeirinha e fui chamar ela. E ela não conseguia se mexer, ela continuou abraçada na cadeirinha. Daí eu vi que tinha algo de errado. Daí começou a parar um monte de carro, descer gente e tal. Aí chegou depois de bombeiro, tiveram que cortar o teto do carro, tirou ela por cima e tal. Ele foi pro hospital mais próximo ali. E aí depois foi diagnosticado realmente que ela ia ficar tetraplégica, né? Aí eu até voltei pro trabalho na época que eu tinha aqui em Blumenau. Meu sogro naquela época, que é o meu pai aqui, ele é fenomenal, ele e a minha sogra. Eles acabaram, ele foi pra lá, Marcos, volta, você tem que trabalhar, não tem que estar fazendo aqui todo dia, volta lá, a gente vai vendo aqui, vamos arrumar a casa lá pra gente poder receber ela lá em casa, né? E a gente acabou, começou a vir para Blumenau pra planejar como seria ter a pessoa ali. E eu lembro que, essa história é meio pesadinha, né? Cara, eu lembro que... Fica à vontade, cara. Eu lembro que nesse dia ligaram lá pra casa, né? Ligaram e minha sogra atendeu, e ela disse que... Minha sogra, eu falo, é dessa pessoa, tá? Isso eu falo dentro da minha casa, a gente se dá super bem com isso, então é uma não relação, tem problema nenhum, né? Tá? Então, assim, ela atendeu o telefone e ligar, preciso falar com o Mauro. O Mauro é o meu sogro naquela época. E aí, só que ele tava lá. Só que ele não tava no lugar onde ele tava ficando, porque ele foi procurar um outro quarto melhor, porque aquele quarto tava ruim. E não, que nós vamos, a Bianca precisa falar muito com ele. O nome dela era Bianca. Precisa falar muito com ele, que ela vai entrar pra uma cirurgia agora. E aí, procura daqui, conseguimos achar ele, ligou pra ele, ele correu pro hospital. E nisso a Bianca não queria entrar na cirurgia antes de falar com ele. E quando ele chegou lá pra conversar com ela, isso relatado por ele, né? Ela pegou e falou pra ele que... cuida do meu neguinho, pai. Cuida dele, não teve culpa de nada, a gente veio bem tranquilo, a gente tava rindo, cantando música, tudo, né? Então não deixa ninguém nunca culpar ele, porque realmente a gente não bebeu, não teve nada, né? E eu preciso muito que você ajude ele a cuidar da nossa filha. Não, filha, mas todo mundo vai fazer isso junto. Não, pai, tudo bem? Você faz isso por mim? Não, claro, mas todo mundo vai lá e volta. E a cirurgia era pra colocar uma chapa no pescoço, pra que ela conseguisse se manter na cadeira de roda, né? Pro pescoço ficar firme, essas coisas assim. E daí na hora que ela entrou na cirurgia, ela teve 3 paradas cardíacas, 2, se eu não me engano, ali, e acabou não voltando mais. Daí ele veio de lá com esse relato pra nós, assim, caramba, que é uma coisa que marcou também bastante na minha vida, né? Foi 2 momentos assim que... cara, sensacional, cara. E hoje, e por incrível que pareça, né, eu falei, a Ivana e o Mauro, que são os pais dela, os avós da minha filha, eles são fantásticos comigo até hoje, né? São meus pais aqui em Blumenau. E aí na época aí deu aquela coisa toda, o que tu vai fazer com a sua filha agora? Cara, eu tava ali sem saber o que fazer, eu tinha aula, eu viajava bastante, trabalhava numa empresa chamada Silmac, até na época aqui ainda, então tava naquela, não sabia... E veio minha mãe pra cá, na Corre, e aí eu até fiquei morando com eles um tempo, mas não tive problema, mas eu não me sentia confortável em estar morando na mesma casa que eles e a minha filha, tudo, e eu decidi sair pra morar sozinho. Mas aí começou aquilo, minha mãe, o que eu vou fazer, mãe? E aí minha filha, eu vou levar comigo, mas como é que ela vou conseguir cuidar dela naquele momento? Precisando trabalhar. 26 anos, se eu não me engano, 27. Ela tinha 2 aninhos, né? 2 aninhos. A minha filha tinha 2 anos. E aí precisava trabalhar, e as coisas do jiu-jitsu eu viajava e tal. Então eu fui muito julgado naquela época até, né? Porque eu decidi deixar com eles, né? Mas eu morava bem próximo, então a gente sempre teve uma relação muito boa. Mas ele já era aposentado, então eles tinham... eles levavam, buscavam na escola, eles deram toda uma estrutura que eu não conseguia, tá? E aí... E hoje eu não me arrependo nem um pouco. Foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Hoje minha filha mora comigo, por escolha dela. Mas a nossa relação é 100%. Então, hoje eu saí de casa até pra vir aqui, ela falou, pai, amanhã eu tô lá na avó, tá? Ela sai do colégio, vai pra lá, fica lá e não tem problema nenhum, entendeu? Então, assim, mas foi um momento. E depois de um tempo, eu acabei casando de novo, tô 11 anos com a minha esposa, o nome dela é Alessandra, tô muito bem casado, graças a Deus, espero que fique assim. Né? Tenho uma filha de 5 anos, que é a Valentina, então hoje mora eu, minhas 2 filhas, minha esposa, na casa que o meu sogro praticamente, né, esse meu sogro deu pra mim morar, porque ele me fez uma casa que ninguém faz, ele praticamente me deu e fez eu pagar pra ele
Bem sabe, né? tranquilo. Bem tranquilo, então foi uma coisa... E, cara, nós estamos bem assim hoje. Então, legal, cara. meio essa loucura toda... Sim. Cara, que história, cara. Porra. Começamos já fortes emoções, cara. Cara, tô sem palavras. E a tua filha, a primeira, continua morando no Rio de Janeiro? Ela mora no Rio de Janeiro. Tens contato? Tem contato. Visita, Tenho contato, falo direto por telefone, se dá super bem. Sim. Né? Ela mora hoje com o menino, um trabalhador também, super gente fina, então... E ele que se cuide, né? Se Ele não que se for, cuide, né? ele que se cuide. Eu tô indo pro Rio de Janeiro agora, vou até dar uma camisa pra ele de presente, pô. Não, ele é um cara legal, assim. E 3 filhas, né, cara? 3 filhas, 3 filhas. Cada... Não, eu não vou tentar mais porque menino não sai daqui, cara, de jeito nenhum, não sei. Eu queria o menino, né, mas não veio. E a minha filha mais velha não gosta de jiu-jitsu. Ah, é? Não gosta, ela vai até ver o pai dela, mas ela chega no campeonato. Pai, tu vai fazer mais alguma luta aí, pai? Ah, fala, mas eu queria ver um amigo, Ah, pai, então vou embora, porque eu só vim aqui ver o pai, eu não suporto isso aqui. E as minhas outras 2 não fazem comigo, a minha filha do meio entrou no meu processo de competição, agora viaja comigo, compete junto. Que legal. Mas a mais velha... E qual que é a vibe da mais velha, então? O que ela gosta de fazer? Cara, ela gosta de sair, tá com as amigas, né? Curtir o namorado dela, momento dela, assim, ela tem outra vibe, né? Esse negócio da luta não é com ela muito, não. Não é com ela, né? Não. Que massa, e entre cara. a filha do meio e a mais nova, quem que tu acha que vai dar mais trabalho no jiu-jitsu? A mais nova. A mais nova, é? A mais velha, a do meio ali, ela tá bem, tá vindo bem, mas a mais nova é invocada. encrenca. Cara, tu falou que naquele processo ali que tu teve de ter que escolher deixar a tua filha com os teus sogros, né? Sim. Tu foi meio que julgado, né? Sim, sim. Durante essa tua trajetória aqui em Blumenau, principalmente no começo, tu se sentia muito julgado, até de certa forma sofrendo até um preconceito? Então, quando eu vim pra cá... Por você ser do Rio de Janeiro. Falando da minha vinda pra cá, quando eu falei pro pessoal do Rio de Janeiro que eu viria pra cá, a galera falou assim, tu vai pra lá, pra aquela terra de racista e tal, e tal. E eu não conhecia Blumenau, pra falar a verdade. Então, pra mim era... Eles falavam, mas, cara, eu fiquei até com um pouco de medo, né? Então eu cheguei aqui, cara, é 100%, é totalmente diferente do Rio de Janeiro, tudo, né? E aí eu cheguei aqui e fiquei meio assim, né, com esse medo, com esse receio, pô, a terra de alemão e coisa arada. Só que eu vou te falar assim, ó, diretamente eu nunca sofri nada, né? E assim, sobre racismo, tem. Mas eu acho que muitas pessoas deixam acontecer, se fazem de vítima, se aproveitam da situação. Isso é minha opinião, eu não concordo com isso. Entendeu? Então, se você chegar pra mim, qual é, neguinho, ou negão, ou não sei o que, ou preto, cara, e aí, tratamento... normal, eu sou preto mesmo. Entendeu? A mesma coisa que eu falar, aí, branquelo, aí, não sabe? Pra mim é assim, meu pensamento. Então, eu nunca me ofendi com nada disso. E até porque, como eu vim pra cá e comecei já a dar aula, então todas as pessoas que me procuraram minha academia sabendo que tinha um preto, vamos botar assim, dando aula ali. Então, ficava ali quem queria. Entendeu? Hoje eu tenho 30 filiais no estado, filial no Canadá, filial em Portugal, filial em Brasília. Estou indo pro Rio para poder abrir uma filial agora no Rio de Janeiro, né? Porra. Então, assim, nunca sofri diretamente. Eu acho que a única coisa que eu sofri de racismo, assim, que eu posso falar bem hoje, foi quando eu namorava. Mas tive um rolo com a menina, nem um namoro, mas recente ali, nesse meio tempo. E aí... E depois a tia dela veio falar comigo, pô, que eu conheci a tia dela, na verdade, ela veio falar comigo, Marco, a fulana não pode, o pai dela não quer deixar ela sair de casa, porque eu ia lá conhecer a família, mas quando a tia dela, assim, como é que ele é? Ele é assim, ele é pretinho e tal. Aí quando ele falou que era pretinho, o pai dela não deixou eu ir lá conhecer, não deixou a menina sair de casa, e nós tivemos que terminar até pra não ficar uma situação ruim pra ela. Não poder, mas foi a única coisa, mas também aquilo não claro, me machucou porque eu gostava da menina e tal, mas... Não me levei aquilo pra frente. Se a pessoa, eu não sei quem é o pai dela, acabei não conhecendo. Então, se eu ver ele na frente várias vezes, eu não sei quem é. Mas se eu soubesse que era ele, apertar a mão dele igual, tá ali super bem, entendeu? Espero que ele tenha mudado o pensamento dele, né? Espero que sim. Tu é do tipo de pessoa que tu não se vitimiza, né? Não, tu é o tipo da pessoa que tu vai lá e faz o teu rolê, né? Tu faz a tua história, né? Tu vai pra cima mesmo. Eu acho que eu tenho que fazer acontecer. Eu tenho que me autovalorizar e ir pra frente. Cara, sabe? Que animal isso aí. Porra, que animal vindo de ti, tá ligado? Porque uma coisa, hoje tá muito em discussão esse negócio do lugar de fala, né? Tipo, digamos, o branco não pode falar, não pode discutir preconceito porque ele é branco, ele é privilegiado, ele é o hétero também, né? Sim, cara, tá bem difícil. Tá muito difícil se expressar, né?
Aí, tipo, pô, legal, porque tu é negro, né? Sim. E tu tá falando uma coisa que, tipo, eu falaria, só que, tipo, eu não posso falar, entendeu? Agora tu tá falando, cara. Às vezes eu vejo as pessoas, você quer brincar, você quer falar uma coisa comigo, quer falar assim, como é que eu vou chamar ele? Porque fica meio assim, fica com medo e... Cara, chama como você que tem que falar. Exato. Fala comigo como se fosse qualquer pessoa. Claro, não sou diferente, não tenho nada de diferente. Porque hoje eu sou igual você. Novo, né? Tipo, não posso... eu não concordo, porque a galera fala, né... Vindo da história, o que aconteceu lá atrás, para retratar alguma coisa do passado, cota de faculdade, essas coisas. Isso é meu, tá, galera? Entendeu? Eu não concordo. Eu acho que eu tenho capacidade de estudar e ter boas notas e conquistar uma vaga igual qualquer uma outra pessoa. Entendeu? Então, eu não concordo. Mas se a pessoa se beneficiou por aquilo, beleza, isso com ele, esse é o pensamento dele, daquela pessoa X, mas eu não concordo. Eu acho que tinha que ser igual para todo mundo. Esse pensamento de, tem que dar cota porque não sei o quê, porque isso não deveria nem existir. Eu acho assim, todo mundo tem que ter o direito. As escolas públicas têm que ter, sabe, o poder de ensino para qualquer pessoa, entendeu? Não mais pro branco. O cara vai estudar, a família dele vai estudar, o pai dele vai ter uma condição boa, vai conseguir pagar uma boa escola para ele poder estudar e ter o mesmo direito que aquela pessoa X. Perfeito. Esse é o meu pensamento, né? Não, cara, e pô, se todo mundo pensasse assim, o mundo estaria bem melhor, Caramba, cara, não dá nem pra falar, porque olha a história de vida que esse cara tem, ainda tem esse pensamento, entendeu? Eu volto a falar, o cara tem o tal do lugar de fala, entendeu? Porque o cara veio lá do Rio de Janeiro, lá das comunidades, é negro e, porra, tá fazendo a tua história, né, cara? Que a gente vai falar daqui pra frente, né? Então, assim, eu vim pra cá com isso, então, assim, não tive nada, muito pelo contrário, eu tenho muitos amigos aqui. Se eu me mantive... Eu vim pro Blumenau... Pois é, por que tu veio pra Blumenau? Tu girou o globo assim e... Não, tu veio pra dar aula na Dugin, né? Eu vim pra dar aula de jiu-jitsu, tu já veio, né? verdade. Eu vim pra dar aula de jiu-jitsu, só que eu só tinha 11 alunos, não tinha como me manter e mandar o dinheiro pra minha filha lá no Rio de Janeiro, né? Então, eu fui trabalhar. Então, cara, no Rio de Janeiro eu morava numa selva de pedra, né? Totalmente diferente, né? Então, e aí vi eu e o meu sócio em uma outra empresa que eu tenho que chama-se Blue Fight, que é uma empresa que faz eventos, né? De campeonatos e tudo. Veio eu e ele na época. E eu falei, vamos procurar um trabalho, né, cara? Porque só jiu-jitsu não vou conseguir viver aqui não, assim. Mas eu não quero ir embora. Aí eu fui caçar emprego, olhei nos jornais, tinha no supermercado ali, nas coisas, né? Tinha tudo coisa que não tem lá. E achei uma estamparia lá no Badenfurt, Rua Felipe Bauer. Aí eu fui lá, cheguei lá, nunca tinha entrado, não sabia nem como é que fazia uma camisa, cara. Não tinha, aquilo pra mim foi surpreendente, assim. Porque eu cheguei lá e vi aquele monte de mesa, neguinho jogando coisa, sabe? Aí o meu sócio pegou, eu não vou ficar aqui não, cara. Daí eu falei, aí o cara falou, o salário é X e tal, não sei o que lá. Eu falei, eu quero. Eu preciso do dinheiro. Dele, e ele, né, ele é mais da informática, tudo, ele queria uma coisa mais do ramo dele, e eu precisava trabalhar, e eu já tinha filho, né, ele não tinha filho também, né, então se torna um pouco mais... A necessidade manda, né? Total. E daí, eu nunca fui dependente de ninguém, né, eu saí da minha casa, então assim, eu tava morando na casa desse meu amigo que me trouxe, né, que eu sou grato a ele eternamente, mas pra mim, morar na casa dos outros tava muito ruim, então aceitei aquele emprego, e um mês depois, meu salário eu já me mudei. Eu aluguei uma kitnet pra mim e fui morar sozinho. Né? Mas assim, cara, foi massa aprender, ver como é que estampava, porque eu não tinha noção. E daí eu saí da estamparia depois de um tempo e fui fui trabalhar numa malharia, que... Vou falar o nome da empresa. Pode. Malharia Cristina. Né? Sim. Que... Lá perto da minha casa, lá na Itopava Central, né? O dono, não sei se ainda, né? Faz muito tempo, o dono era o Marcelo. Ele tinha uma marca chamada Crivella, a marca dele, pessoal. E ele me apoiou bastante no jiu-jitsu, acreditou em mim, investiu bastante em mim com a marca dele. Me dava roupa, até pagava as inscrições e tudo mais. Cara, então assim, ele foi fantástico também nesse início ali da minha vida ali. Né? E morar sozinho, quando eu fui morar sozinho, que eu saí da casa desse meu amigo, foi difícil também, porque... Lá no Rio de Janeiro, você acaba um treino, você acaba uma coisa, fica todo mundo pela rua, é muita gente, é muito movimento. E aqui em Blumenau não, o povo é mais fechado. Então, acabou aquele momento da academia treino, cada um para sua casa, e eu me via sozinho, sem ninguém. E eu só tinha... E o meu salário deu aula. Eu paguei o aluguel da casa, ganhei um colchão, comprei um fogão que só funcionava uma boca, e uma geladeira que eu tinha que botar um tijolo embaixo para ela não tombar. Aí eu abri aquela sacola preta para botar minha roupa no chão para ela não pegar umidade. Então eu ficava ali deitado, olhando pro tempo sozinho até me dar sono, para no outro dia ter que trabalhar, viver a base de miojo, né? Sim. Entendeu? E fui vivendo assim um tempo. Aí foi onde eu trouxe a minha
primeiras mulheres lá do Rio de Janeiro pra morar aqui. Só que eu trouxe naquela condição ali, então talvez seja aquilo. Eu trabalhava o dia inteiro, dava aula e elas ficavam sozinhas dentro daquele lugar que não tinha nada. Sim. Então talvez aquilo não foi legal. Eu chegava em casa e via as duas sofrendo, né? Não estavam felizes. O tempo não passava pra elas. Eu acabei falando, vocês querem voltar? Então peguei. Aí eu trabalhei, meu segundo salário eu peguei, paguei a passagem pra que elas voltassem. E aí fui tocar minha vida realmente dali pra frente sozinho, né? Vivendo pra mim mesmo. E aí depois saí dessa malharia e consegui um trabalho numa empresa chamada Silmac, que foi onde realmente eu aprendi, assim, eu comecei lá embaixo, batendo caixa no container, aquele sol quente, vi os containers lá com as 600 máquinas de costura, e eu nunca entendi, até hoje, como é que se vende tanta máquina de costura? Não é algo descartável. Exato. Alguém deve cavar um buraco por aí e tacar tudo lá dentro, né, porque... As máquinas devem dissolver, né, cara? Como é que pode? Tanta máquina daquele lugar, mas tanta... Vai pra onde isso? É um bem durável, né, cara? Como Meu Deus, pode, né? Então... Mas lá eu comecei batendo caixa no sol quente mesmo, sem vergonha nenhuma. E aí lá eu tive várias oportunidades. Então lá eu aprendi a trabalhar no setor de faturamento, compras, virei encarregado geral da logística, trabalhei de segurança. Então, assim, foi uma experiência fantástica na minha vida. Mas tudo isso conciliado às minhas aulas. Sempre, né? Sempre dando aula, formando alunos. E aí... Você conseguia competir nessa época também, ou Marcos? Competia. Não conseguia conciliar? Eu competia, mas o desempenho já não era o mesmo que eu me focava muito mais nos meus alunos, né? E eu tinha que trabalhar, então não tinha aquele tempo para me dedicar a isso tudo. Mas sempre que dava, eu competia junto com a galera, que eu sempre fui daquela opinião assim, para cobrar você tem que ser exemplo. Então, pra mim fazer você ir lá e falar pra ti, olha, tu vai ficar essa noite, tu não vai dormir, olha, tu vai ficar assim, tu vai ficar assado, ó, ganhar é bom, perder é difícil, ó, esse choro é normal, mas por que é normal se você nunca passou por isso? Não, eu passei, eu passo, ó, tu vai ter que lutar agora, mas tu vai ter que baixar 10 quilos. 10 quilos, mas eu já baixei 10, 12 quilos, pode fazer, vamos lá, vamos procurar os profissionais pra nos ajudar e nós vamos conseguir, daí sabe, mas eu tinha feito tudo aquilo, eu fazia tudo aquilo junto com eles, pra daí poder cobrar deles aquilo, entendeu? Sim. E aí foi onde foi minha caminhada, até que eu parei lá na Silmac uma época, e foi onde eu falei, agora tá nesse momento, né, acabei saindo da Silmac, e eu falei, agora eu não vou procurar outro trabalho, eu vou me dedicar ao que eu vim fazer, que é o jiu-jitsu. Aí eu comecei a dar aula em várias academias, não tinha do meu espaço, né? Comecei a dar aula em várias academias. E eu tava dando aula uma vez aqui no centro da cidade. E aí, uma amiga minha, uma aluna minha, me falou, Marcos, veio um cara te procurar, me ligou aqui pra fazer aula particular contigo. Aí eu falei, eu dei teu telefone pra ele, falei, tudo bem. Aí o cara me ligou. E o cara me ligou, mas juro, é engraçado também essa história. O cara me ligou e eu pensei, cara, esse cara deve ter algum problema, acho que ele é doente, acho que ele, sei lá, acho que parecia, com todo respeito, né, eu amo mas parecia até que tinha síndrome de Down, porque ele falava tudo, e eu falei, cara, o que esse cara tem? Pô, como é que essa pessoa, como é que eu vou dar aula assim, né, pra mim? E daí o cara pegou e veio comigo, quando ele chegou era um coreano, cara. Por isso que ele falava tudo embolado e tal. E eu fiquei, cara, eu amo os Down, tá? Pelo amor de Deus, né? É isso que eu falei, irmão, né? Cara, eu amo. Eles são as pessoas mais agradáveis desse mundo, né, cara? Sim. Então, só com a forma de falar que eu falei que era parecido. É peculiar, né? É diferente, né? E aí eu peguei e falei, pô, tal, comecei a treinar com ele, começou a fazer aula comigo, tudo, né? E ele falou, e ele veio me comentar que era muito difícil morar em Blumenau porque ele não tinha amigos, era difícil fazer amigos em Blumenau, né? Então ele vinha fazer aula particular, tinha um dia que ele fazia o jiu-jitsu e ele falava, vamos conversar. E ele ficava só conversando, até conversar com ele era muito difícil, né? Porque era bem difícil entender ele, mas beleza. Aí teve um evento no Rio de Janeiro, um campeonato que foi lá no batalhão do BOPE. E daí eu aluguei uma van, levei uma galera lá pra esse evento. E ele falou, pô, queria ir junto com vocês. Mas lutar não, quero ver. Só que eu não vou na van, eu vou de avião, ele tem uma condição de vida diferente, né? Foi, daí ele pagou, aí ele falou, quero que vocês voltem comigo, tu e a tua esposa. Daí ele pagou a passagem pra gente até voltar com ele. Quando chegou em Blumenau, ele fez aquela trip toda com a gente, lá chegou em Blumenau, ele falou, pô, tu tem que montar a sua academia. Aí eu falei, pô, também queria, né? Vai chegar um momento, tô batalhando pra isso. Não, mas você tem que montar a sua academia. Eu falei, não, sim, mas vai chegar uma hora. Não, eu vou te ajudar a montar a sua academia. E daí eu fiquei meio assim, né, cara? Mas vamos tocar o assunto, né? Vamos pra frente. Precisamos dar aula normal pra ele. Todo dia ele falava a mesma coisa. E daqui a pouco ele falou, vi essa sala aqui. Vi essa sala aqui. Aí eu cheguei até pra mim e falei, esse cara não tá legal, nem conheci ele direito, amor. Esse cara tá querendo me oferecer um monte de coisa, tá? Fiquei até meio assim, né? Então, a brincadeiras à parte, cara, realmente Deus faz coisas incríveis nas nossas vidas, né? E ele realmente, ele achou uma sala,
Ele veio tudo comigo, ele alugou, ele comprou toda a estrutura, tatame, tudo mais, tudo, montou a academia pra mim. Cara, que louco, montou a academia pra mim. Foi onde eu tive meu primeiro centro de treinamento, né? Que foi aqui em Blumenau, que foi meu meio, realmente. Onde é que ele tá localizado? Ele era localizado na Francisco Valdic. Hoje eu tô em anexo a Dug, né? Em cima é meu e embaixo é do Dug, né? Mas era na Francisco Valdic. E aí o que aconteceu? E aí, isso foi em 20 de junho, agora vai fazer 8 anos do meu centro de treinamento. Quando chegou em dezembro, aí eu falei, cara, mas como é que eu vou te pagar isso? Ele, calma, uma hora tu vai me pagar. Mas, pô, não, vamos trabalhar, vamos fazer acontecer e tal. Aí eu falei, tu quer ser meu sócio? Não quero ser nada, é teu. É teu. Aí quando foi em janeiro, dezembro pra janeiro, nós íamos pro Europeu, né, que é em Lisboa. E daí naquele corre de rifa, não sei o que e tal. Daí eu, pô, em dezembro eu fiz uns trabalhos, consegui uma grana e fui dar um dinheiro na mão dele. Ó, aqui toma já a primeira entrada, então, do meu pagamento, né. Daí ele pegou o dinheiro por uma mão e me devolveu na outra. Aí eu falei, não quero, não. Tu já me pagou, agora eu tô investindo em você esse dinheiro pra te ajudar pra ir pra Europa. Daí eu fiquei, pô, cara, não precisa, não, eu tô fazendo rifa. Não, pode pegar. Aí quando eu voltei da Europa, do europeu, ele me chamou pra conversar, pra tomar um café. E ele falou assim, ó, vamos falar sobre o dinheiro agora? Eu falei, pô, mas agora eu não tenho nada, né? Agora eu gastei tudo, porra. Tive que converter em euro, porra. Gastei tudo no Portugal, pô. Cara, então foi bem. Daí ele falou que, da mesma forma que ele tinha visto que eu tinha um dom, que eu tinha, né, que eu precisava de ajuda porque eu tinha alguma coisa, ele falou, ó, daqui pra frente eu quero 2 coisas de você, que eu nunca mais vou pagar mensalidade na sua academia, né? Opa, ele falou. Nada mais justo. Que quando você vê pessoas que realmente têm esse dom e tem alguma dificuldade para poder avançar e você sabe que você possa ajudar, que você retribua da mesma forma que eu retribuo você. A mesma forma não quer dizer que você tem que bancar um CT para alguém, mas que você dê aquilo que você pode dar para essa pessoa, sabendo que ela vai ter um futuro melhor se você puder dar esse braço para ela. E eu falei, beleza. E continuei trabalhando normal, mas foi mais uma história da minha vida assim que marcou, né? Porque caramba, é a corrente do bem, né? Porque esse cara montou ele fez o bem pra ti, tu conseguiu estruturar e, né, tá fazendo bem, a gente vai falar daqui a pouco, né, sobre as tuas ações e tal. E como realmente tu falou, né, Deus, né, outras pessoas podem falar que é o universo, a energia e tal, mas se encarrega de conectar as pessoas na hora certa, no momento certo, com as pessoas certas, né, cara? É incrível, cara. Chega a arrepiar, cara. Cara, é fantástico, né? Porque, o cara podia ter ligado pra uma outra academia, não, mas ele ligou naquela que tu tava, e aí, tipo, pô, tu tava disponível, de repente teu celular podia não ter funcionado naquela hora, ele não ter conseguido falar contigo. N possibilidades, podia, cara, e aconteceu, cara. Que fantástico, cara. Tens contato com ele até hoje? Tenho. Ele ficou comigo até, eu graduei depois de marrom, depois de faixa preta de jiu-jitsu. Hoje ele mora em São Paulo. Ele é representante de uma marca coreana de kimono aqui no Brasil, né? Mas ele foi lá pra São Paulo que os negócios pra ele estavam melhor lá. Sim. Mas eu tenho contato com ele até hoje. Meu amigo, cara. Assim, meu amigo pessoal. Baita, cara, que legal. Pô, que show. E aí, cara? E eu tenho que ir pra poder eu me manter em Blumenau, eu tenho mais uma pessoa, que essa pessoa não posso deixar de falar pra vocês, que faz parte da história. Que o nome dele eu vou até citar. Claro. Que aí chama-se Maurício Delis. Esse cara foi, desde o início, que ele era... Desses 11 alunos que eu tinha, todos os meus alunos são faixas pretas, né? Desses 11 alunos que eu tinha, então ele tinha um negócio de carro. Como é que chama aqui? Garagem, loja de carro. Aqui chama garagem, né? Garagem chamada Speed Car Vehicle, ali onde é a Pitbull, aqui em Blumenau. Cara, pô, eu conheço ele. Speed Car, puta, né? Sério, cara? Então, o que aconteceu? Esse cara... Eu ia embora várias vezes, só que ele pegava e eu não tinha dinheiro. Então os meus alunos todos, de modo geral, mas ele que investia, ele pagava meus campeonatos, ele foi esse outro cara que me manteve aqui em Blumenau, né? O Rui me trouxe, me ajudou, mas ele foi o cara que me segurou. Até o meu carro, ele pegou e me deu o carro e paga pra mim conforme você pode, na mão dele. Não fez documento, não fez nada. Deu o primeiro carro que eu tive, que era meu mesmo, né? E foi assim, só que infelizmente ele não tá mais com a gente hoje, né? Ele foi uma coisa... Não está mais com a gente, não está mais entre nós, né? Mas foi um cara que a gente perdeu de uma forma assim, bem... Uma fatalidade. Mas esse cara foi fundamental para eu, aqui em Blumenau, me manter aqui e estar onde eu tô hoje. Porque
Porque se não fosse por ele, teve esse coreano que me ajudou a montar minha academia, mas ele fez eu me manter aqui em Blumenau. Então, eu já passei, cara, passar fome é uma coisa muito... Mas já fiquei sem ter nada pra comer dentro de casa, entendeu? E ele ligava, ele ia lá comigo, e ele se preocupava. Ou ele ligava pra um outro aluno, ó, vai lá no Marquinhos ver como é que ele tá. E a galera chegava, de repente chegava uma galera na minha casa, o que aconteceu? Não tem o que acontecer. Chegava já com comida, com isso, com aquilo, e... Então, assim... Eu sou grato a Deus por tudo que eu tenho. Ele era tio de um amigo meu, do Nando. Fernando, meu aluno, faixa preta. Pois é, cara. Ele foi um dos que falou, cara, leva o então tu conhece, então. Sim, a gente estudou junto no Pedro II, cara. Negão é meu irmãozão, sim, chamamos de Negão, né? Brother pra caramba. Um cara de um coração enorme, assim como o tio dele. Né, tio dele, ele é muito parecido com o tio dele. Porra, que entendeu? Legal, então, assim... Que era um baita brother dele, né? Era tio, sim, mas era amigaço. Quando eu cheguei em Blumenau, o Negão, ele tinha 13 anos, faixa amarela e tal. Então, e o Negão já ficava lá na loja com ele, né, na garagem, vendendo carro, trabalhando, vender carro e tal. Então, pô, cara, esse cara, assim, foi fantástico na minha vida, entendeu? Então, assim, eu tive muitas pessoas que me ajudaram ao longo da minha caminhada toda, né, Então, sempre alguém pôde me ajudar. Então, assim, na verdade, eu não tô aqui por acaso, eu batalhei por isso, né? Com certeza, batalhei pelo meu espaço, né? Antigamente eu ficava meio naquela de, sim, eu batalhei. Claro. Tipo assim, eu tive pessoas que me apoiaram, mas me apoiaram porque eu tava fazendo por onde. Exatamente, porque as pessoas percebem, pô, o cara lá tá fazendo, cara, pô, então eu vou ajudar, vou incentivar ele. Porque hoje a gente tem medo de falar sobre isso, né? De falar assim, quer se fazer de vítima. Não, ele me ajudou sim, sem problema nenhum. Mas eu fiz por onde? Eu batalhei por aquilo. Tive vários erros, eu tive vários erros na minha vida. Acredito que todo mundo tenha, né? Mas é que tu despertou a vontade da pessoa de ajudar, porque assim, tipo, se tu não se ajudasse, a pessoa também, pô, mas o cara lá não... Se ele não tá se ajudando, por que eu vou me ajudar? Hoje eu aprendi com a vida, né? Que assim, errar, acho que todo mundo vai errar. Eu já errei bastante, né? Acredito que todo mundo já tenha errado. Só que o pior erro é a gente cometer os mesmos erros várias vezes. Cara, tenta não cometer aquele erro que você já cometeu. Aprende, né? Aprenda com ele. E aí você vai evoluir. Então isso que eu comecei de uns anos pra cá a mudar minha vida. Foi isso que fez, eu acho, ter uma alavancada maior na minha vida. Foi quando eu parei de cometer aqueles erros que eu já havia cometido. E, cara, isso daqui é errado. Isso aqui eu não posso fazer novamente. Entendeu? Isso aqui me fez mal, faz mal para outras pessoas. E aí você começa a seguir. Eu até tava assistindo um podcast que tava do Rafinha Bastos, aquele Mais Que 8 Minutos, e tava o Leandro Carnal, filósofo, professor, né, que ele é carequinha, né, e tal. Muito legal, tipo, próximo do Cortella, assim, né? E aí ele falou isso, cara, que os erros inéditos... Os erros inéditos são bem-vindos, né? Porque é eles que vão fazer tu experienciar, né? Eles ensinam, né? Eles ensinam, né? Claro, agora, pô, não precisa cometer o mesmo, porque tu já teve uma experiência, né? Agora, a partir do momento que tu comete o segundo, o terceiro, algum problema tem, né? Algum problema tem. Então, é bem isso mesmo, cara. E é difícil para as pessoas, né? Tô falando que é difícil pra gente enxergar isso, né? Sim. É difícil para as pessoas, eu convivo com muitas pessoas e é difícil. E às vezes a gente não quer nem escutar esse conselho de alguém, sabe? Então demorou também pra mim chegar nessa autoanálise, cara, e tem outra parada. Ou você mudava aqui, ou eu parava por aqui. Mas tem outra parada que é tu aceitar a ajuda. Porque uma coisa é te ajudar, tipo, te oferecerem ajuda, mas tu podia ser orgulhoso, que não é interessante, que não é legal. Não é. E tu não, de repente, tu não estaria, né, onde tu tá hoje. Porque essas pessoas te ajudaram, elas foram colocadas ali no teu caminho exatamente para tu, porque tu também tem um propósito, tu também tem uma causa, né? Sim. Então essas pessoas foram instrumentos para que tu chegasse naquilo, onde tu chegou. Agora já pensou se, tipo, eu vou montar. Não. Isso aí eu vou montar sozinho, com o tempo e tal. De repente tu ia ter 40, 50 anos e não ia estar onde... não ia ter, né? Exatamente. E olha quantas coisas tu ia deixar de fazer de bem, né, por causa de um orgulho, né, cara? Então, eu quero fazer minha própria história. Então, aceitar ajuda é muito importante, cara. E eu falo sempre sobre a ingratidão, né? E a gratidão, né? Porque... a pessoa, às vezes as pessoas pensam que você ser grato a alguém, você tem que viver o tempo todo grudado naquela pessoa. Não, entendeu? Eu não preciso estar grudado em você o tempo todo para ser grato. Eu tô aqui, ó, mais uma vez falando das pessoas que fizeram pela minha caminhada. Se não fosse por eles, eu não seria quem eu sou e não estaria talvez aqui. Entendeu? Mas hoje eu sigo o meu caminho sozinho. Claro. Mas eles foram fundamentais pra mim. Perfeito. Entendeu? E sempre que eu posso, eu vou levar comigo, vou falar sobre eles sim. Mas não quer dizer que eu precisava estar grudado neles pelo resto da minha vida. Toda vez, todo dia mandar mensagem. Obrigado. Não precisa, né? Cara? Eu acho que eles sabem realmente o que eles fizeram. E sabem que eu reconheço isso, sabe? Então, e eu acho que eles estão lá do lado deles, lá estão batendo palma porque eu tô conseguindo, acredito eu que eu estou conseguindo fazer aquilo que nem meu primeiro professor lá
Pô, eu fui uma das únicas crianças, às vezes eu falo com esse Rui, com outros amigos meus de infância, e ele fala, ô Marquinhos, pra tu ver, eles me chamam lá de Miquimbinha, né? Ô Miquimbinha, você lembra do que você falou lá numa festa que a gente tava? Eu falei, o quê? Que você ia viver disso aqui. Aí eu falo, pá, não lembro, né, criança? Ele, não, eu não esqueci, eu também não esqueci. Então, assim, todos eles são faixas pretas até, mas um é médico, um é advogado, outro é isso, e eu sou o único deles todos que realmente hoje eu vivo do jiu-jitsu, né? O jiu-jitsu que sustenta a minha casa, minha família, minhas viagens e tudo, né? Que da hora, entendeu? Mano. Porra, que... Cara, e depois que o coreano ali te ajudou com o CT, que tu abriu o teu CT, tu ficou só com o CT ou tu ainda continuava dando aula em outras academias? Eu continuei dando aula em outra academia, né? No meu CT, em outra academia, que é a academia DUI, que hoje é DUI Fit Club, né? Os caras são meus amigãos, assim, meus amigos. E eu ficava lá me dividindo nessas duas academias, tentei pegar uma outra, mas assim, até que eu cheguei uma hora que eu falei, cara, não tem como. Se os alunos querem treinar comigo, esse é o meu lugar, não adianta eu ficar me dividindo, entendeu? Sim. E aí, eu já tinha algumas filiais, né, que eram alunos meus que abriram outros espaços, né? Então eu tava querendo concorrência comigo mesmo, né? E aí foi onde eu coloquei um outro aluno meu para trabalhar lá no meu lugar nessa academia, que tá até hoje, e eu fiquei só na minha academia, né? Mas demorou um pouco ainda até eu tomar essa decisão, né? Porque eu achava que a renda não ia dar e tal, essas coisas assim. Coisas de empreendedor, né, cara? Porque precisa correr o risco, né? Mas... E essa parte pra mim ainda é muito difícil, né? Administrar, porque eu gosto de estar ali no tatame, me envolver. Então ainda tô aprendendo, vou falar bem. A parte administrativa não é tão legal assim, né, cara? O negócio é lá no tatame. E aí no teu CT ali, quando tu ficou só 100%... focado nele, tipo, tu conseguiu trazer bastante alunos, assim, sim, ou no começo foi meio difícil? É que assim, eu sou muito focado, eu gosto muito do mundo competitivo, né? Esse é a minha linha de trabalho, né? E a gente tem duas linhas de trabalho, que é o competitivo e o comercial. O comercial que a gente fala que é para todos, né? E nem todo mundo consegue seguir a linha de competição, entendeu? Mas eu consegui trazer muitos alunos, porque eu tive que entender isso. Nem todo, porque quando eu dava aula lá na Dugin, na primeira Dugin lá, meu foco, todo mundo que estava na minha academia era competir. E assim, ficava sempre aqueles 20, 25 alunos e não saía daquilo, porque ninguém aguentava ficar naquela minha loucura toda. Então, quando eu comecei a mudar isso, pô, eu alugava van, alugava ônibus, a gente viajava o Brasil inteiro. Eu dormia, essa galera de Blumenau passou cada coisa comigo. Eles têm história pra contar, mas eles se amarram nessas histórias. E aí, cara, eu peguei... E quando eu entendi que eu precisava separar isso, foi quando eu consegui crescer em quantidade de alunos. Então hoje eu tenho a turma do comercial e tenho uma equipe focada em competição. Perfeito. Entendeu? Legal isso aí. E aí, porque quando aquele aluno está se destacando muito, eu converso com ele, pergunto o que ele quer. Às vezes eu tenho muitos fenômenos no comercial que não querem passar por aquela angústia, aquela agonia, aquela coisa de competição, sabe? Não querem aquilo. Então eles treinam no meio da galera toda de competição, mas não fala para eles em competir. Sim, eles são extremamente dedicados, mas eles não querem competir, né? Faz mal para ele, aquela sensação, sabe, da competição. Aquele nervosismo e tal. E aí ali nesse primeiro CT foi onde eu comecei a minha construção com atletas a nível nacional, né? E um deles é o Alberto Uda, né, que foi, também trabalhou comigo, coloquei ele para trabalhar na Silmac e tudo, e quando ele saiu da Silmac ele se dedicou bastante, mas antes de trabalhar lá, ele tinha sido campeão mundial de jiu-jitsu, campeão brasileiro, tudo, e depois que ele saiu, a gente falou, vamos tocar junto aqui a luta agora, vamos, e aí a gente começou com um trabalho de MMA, coisa que eu não tinha antes, aí começamos um trabalho forte, eu, ele e o professor Charles da Tai Gaspar, né, que é uma equipe grande de Gaspar, que agora também se espalhou por tudo que é local, e aí o Uda foi nosso primeiro atleta de MMA, e aí começou a lutar tudo, ganhar tudo, nunca havia perdido uma luta, até que nós conseguimos chegar com ele no maior evento do mundo, que é o UFC. Ele é o único blumenauense que chegou no UFC. Né? E então hoje eu sou o único professor, né, em termos de resultados, né, que consegui conquistar esses títulos até o momento. Então, levar um atleta para o UFC, que é o maior evento do mundo. Tem um atleta campeão mundial de jiu-jitsu, que a gente chama, que é lá na Califórnia, que é uma menina aqui de Blumenau, que é a única do estado que tem esse título, né? Eu tenho um monte de campeão brasileiro, eu tenho um monte de campeão estadual, e eu consigo hoje levar alguns atletas para fora do país. Essa semana mesmo, eu assinei um contrato, né, e estou mandando mais um aluno que vai trabalhar, não é pela minha equipe, mas é uma outra equipe, né, mas vai trabalhar em Nova York, né, ele vai sair no dia 30 de junho daqui,
e começa lá o processo dele de 5 meses de experiência, tudo. Então agora a gente tá conseguindo dar essas oportunidades para... Isso ele vai pelo UFC? Não, esse é jiu-jitsu, ele vai para trabalhar jiu-jitsu, tá salariado, contratado para trabalhar jiu-jitsu. Hoje o Uda não luta mais MMA, eu tô com um atleta que é o Wagner Lima, que vai fazer a última luta agora do GP da Cris Cyborg, é um GP que tá acontecendo na cidade de Curitiba. Ele ganhou a primeira luta do GP, ganhou a segunda e agora tá na final. Caso ele ganhe a final, ele assina contrato com o segundo maior evento do mundo, que é o Bellator. Só que hoje eu não trabalho mais com MMA. Eu terceirizei tudo isso para a equipe de Astra Fight, que é em Balneário Camboriú. Então todos os meus atletas que querem MMA hoje, eu montei essa parceria com eles e mando eles para lá, porque eles são especialistas nisso. E o meu foco é 100% jiu-jitsu. Jiu-jitsu, né? Entendeu? Mas ali quando tu começou, ainda mantendo um pouquinho a questão do MMA ali, era pela Blue Fight. Eu lembro até que teve alguns eventos na Rivage ali, né? Isso, a Blue Fight é uma empresa que eu montei com esse meu sócio que veio comigo. Né? Como aqui não tinha muitos campeonatos na época no estado, e como a gente estava acostumado no Rio de Janeiro, tinha muitos eventos, nós criamos a Copa Blumenau de Jiu-Jitsu. Né? E fizemos um campeonato em alguns colégios municipais por aí. Copa Blumenau, Copa Blumenau, Copa Blumenau. E aí, aí a gente decidiu montar uma empresa. Mas qual é o nome da empresa? A gente é de Blumenau. E acabamos criando Blue Fight, né? Quando eu fui para a parte do MMA, não tinha muito evento também aqui. Sim. E aí nós trouxemos o evento de MMA para nossa cidade. E nós criamos o Blue Fight. Chegou a ter 10 edições, se eu não me engano. Sim. E ele acontecia dentro da Rivage. Eu lembro. Então ficava um caldeirão dentro da Rivage. Nós chegamos a botar 2.000 pessoas dentro da Rivage para assistir luta de MMA. E é uma forma também de eu conseguir construir os meus atletas, né? Que eles chamam, tem um negócio chamado Sherdog, que é a identidade dele, né? É quase que o CPF dele ali, diz toda a vida dele dentro da luta, quantas lutas ele tem, quantas vitórias ele tem, quantas derrotas ele tem, como é que foi a luta dele. Então eu conseguia construir o Sherdog dos meus alunos dentro do meu evento, para daí conseguir, entre aspas, vaga para eles em eventos grandes. Então a gente tem o Jean Siqueira, que já foi para Jean Siqueira, é um atleta de Blumenau também, é faixa preta meu de jiu-jitsu. Ele já foi para China, já foi para Argentina. Ele já foi para alguns países também. O Uda, só eu pro UFC com o Uda fui 2 vezes. Aí eu fui com ele para Bratislava, na Eslováquia. Sim. Eu nunca imaginei que ia conhecer um lugar desse. Pois é, né, cara? Nunca, parado no meio da Eslováquia. E, cara, eu achei foi um dos lugares mais bonitos que eu já fui. Eles foram pra Rússia, o Wagner Lima foi lutar na Rússia. Então, assim, isso tudo aconteceu aqui. Não que eu não pensava em um dia sair do país, mas conhecer, assim, o mundo através da luta, sabe? Então, e que tu não tá naquele eixo Rio-São Paulo, que é onde aqui. geralmente, né? Isso que é legal, tu tá aqui, cara, em Blumenau. E isso foi, a gente fazia parte da equipe Nova União na época, né? Que era a mesma equipe do José Aldo e tudo mais, né? E o que acontece? Então, isso foi um marco na minha história de trabalho, porque eu fui um dos únicos professores que consegui botar alguém no UFC sem estar lá no Rio de Janeiro. Que era o ciclo, eu botei sozinho. Exato. Através de parceiros meus aqui em Santa Catarina. O Uda lutou pela Nova União, sim. Mas nós conseguimos colocar ele daqui. Entendeu? Então isso foi um marco. Até eles não entendiam, né? Naquela época, como nós havíamos feito isso, né? Que da hora, cara. E ainda mantendo um pouquinho no UFC, no MMA, assim, tu tens alguém que seja referência, algum lutador que pra ti é referência no UFC, no MMA? Cara, eu gosto muito do Nurmagomedov. Né? E a história dele foi fantástica. Agora, ele foi um lutador fenomenal. O pouco tempo dele, na verdade, mas pra mim foi fantástico, assim, né? Eu achei. E sou fã dos brasileiros, né? Eu acho que o brasileiro, acho que tem essa mania de... Pô, o cara tá ganhando. Ele perdeu uma luta. Ele é isso, não presta ele é mais, não. Né? Pô, José Aldo, olha o Anderson Silva, o cacete Shogun, dele depois que se você pegar lá quando ele tava lá na época do Pride lá, cara, sem nada, pisava na cabeça, os caras passaram por isso tudo. Aí hoje os caras lutam, acho que é porque eles não... mas ele precisa, eu acredito que não precisa, mas ele não consegue viver sem isso, né? Fazer isso a vida inteira. Aí os caras vão lá, pô, não estão tendo um rendimento que deveria ter. Mas desculpa o termo, mas é um merda, tem que se aposentar. Sim. Poxa, cara, que a história do cara, a história do cara não conta mais. Então eu sou fã de todos os brasileiros. Eu assisti um outro podcast, o cara viciado em podcast. Sim. Mas eu assisti um que era... cara, agora eu não vou conseguir lembrar, mas o cara falou o seguinte, que o brasileiro, ele não... Cara, era um cara... acho que eu vou conseguir lembrar, mas era um cara que ele não torcia pro Senna, ele torcia pro Piquet. E aí, tipo, por exemplo, ele tem simulador. Lembrei, cara, foi até pelo Sapiens Cast, que é um outro podcast aqui de Blumenau.
E aí eles estavam conversando com o Ceará, com aquele humorista, acho que é Emerson Ceará, né? Sim. E ele tava falando que ele, tipo, tem simulador de carro, de game, assim, né? E aí ele joga online com os amigos e tal, e todos os amigos querem ser o Senna. E ele gosta de ser o Piquet. E ele, tipo, não, pra mim o melhor é o Piquet. Não, mas como assim, cara? É o Senna e tal. E ele tava falando, e, cara, achei sensacional ele ter comentado isso, que o brasileiro não gosta do esporte, ele gosta do personagem. Então, tipo assim, pode ver, aconteceu agora, não tem mais brasileiro na Fórmula 1. Os brasileiros, a maioria não vão lá pra assistir, porque agora tá passando na Band, né? A maioria não assiste. Tipo, até enquanto tinha o Massa, não, porque tem um brasileiro lá, vamos torcer pelo Massa e tal. Então, e é assim com boa parte dos esportes, né? Enquanto tem o Anderson Silva, quando era a época do Anderson Silva, todo mundo... ter uma referência, né? Tinha que ter referência pra torcer pro cara e tal, né? Seleção brasileira, mesma coisa. Enquanto tá no auge, beleza. Mas depois começou a perder 1, 2, 3, aí já começa a xingar e tal, né? Então é interessante como o brasileiro é muito... Ele personifica o esporte. Sim. Tipo assim, voltando pra Fórmula 1, o brasileiro, no geral, ele não tá ali, pela equipe ou pelo esporte ali, dos recordes da pista e tudo mais. Ele tá ali torcendo pelo brasileiro que tá rodando. A partir do momento que sai o brasileiro da Fórmula 1 e não tem mais ninguém, ele perdeu a graça, né? Perdeu a graça. Então ele não tá pelo esporte, ele tá pela personificação. Então boa parte... E assim. eu acho que isso com isso que você falou... eu acho que devido a isso fica difícil o apoio. Exatamente. Entendeu? Porque tu sempre tem que ter audiência, tu sempre tem que ter público, né? E a partir do momento que o público sai, tu acaba perdendo patrocinador, tu acaba perdendo porque a maioria apoio. desses atletas de todos os esportes, cara, eles precisam de apoio para se manter, entendeu? Eles precisam. Então, se o brasileiro ele fosse mais apaixonado pelo esporte de modo geral, realmente pelo esporte, acho que ia ser mais valorizado cada esporte. E aí ia ter o devido valor, né? Entendeu? E ele ia se consolidar, ele ia ficar mais perene. E não aquelas ondas, né? Tipo, ficou no pico, daí a galera esfriou, ou tipo um novo esporte, ou um novo atleta de outro esporte começou, aí a galera vai mudando, sabe? Vai sempre mudando pro quem é o cara da vez, né? É complicado. Isso. Agora, essa questão aí me fez lembrar, Marcos, que você comentou desde o início ali que você tem filiais, cara. Como é que começou essa tua expansão aí, cara? Explica pra gente um pouquinho. Então, eu falei sobre os meus 11 alunos, né? Primeiros, então. E eles são todos faixas pretas hoje, né? E aí, o que acontece? Eles começaram, e todos eles, não, nem todos, mas a grande maioria é formado também, né? Então tem uma profissão, mas a maioria deles hoje trabalha com a luta. Aí eles saíram, um começou a dar aula comigo, pintou um espaço para mim dar aula no bairro X. E aí, mestre, o que você acha? Começou assim, beleza, vai lá, pega aqui, pega ali. Mas era aquela coisa assim, meu aluno tá dando aula ali, não era uma filial, né? Então hoje, como nós abrimos a empresa realmente, time, né? O Demet Champ, que é o nome do meu time hoje que eu represento, né? Então a gente tem um contrato com todos eles, né? De cada filial aí. Esses foram que começaram. Eles foram formando alunos dele, que também se tornaram marrom, preto, e começaram a trabalhar. E aqui em Blumenau mesmo. Em Blumenau. Aí começou a vir outras pessoas que gostaram do nosso trabalho, da nossa metodologia de ensino, e quiseram estar junto com a gente. E daí passam pela nossa análise lá, né? Assinam um contrato e estão junto com a gente. Então, aí um aluno meu agora, ele estava treinando comigo aqui em Blumenau, faixa preta meu, ele foi para o Canadá, passou a pandemia, ele já tinha ido trabalhar lá, trabalha com marketing, tudo. Passou a pandemia, pintou uma oportunidade para ele abrir uma academia lá. Com sócio, ele conseguiu abrir essa academia, entrou em contato com a gente para levar a nossa bandeira, fez todo o processo certinho e hoje é uma filial nossa lá no Canadá também. Cara, que massa. É a tua primeira fora do Brasil? Não, eu tenho uma em Lisboa. Pô, que legal. Mas foi a de Lisboa foi a primeira? Isso. Isso. Pô, que massa. E também foi tipo isso, outro aluno meu que saiu daqui para morar lá, a esposa dele foi fazer um curso lá, alguma coisa, acho que foi fazer uma coisa lá na parte de dentista, lá não lembro o que foi. Uma especialização. Uma especialização, uma coisa assim. E ele é faixa preta, ele foi junto com ela, acabou abrindo um espaço lá e tá com a gente também. Que massa. Cara. E quantas filiais tu tem hoje, tu sabe me dizer? Hoje eu tenho, acho que 38. Porra. Cara. 38, mas a maioria tá aqui no estado, né, de Santa Catarina. Sim. Em Blumenau tu tem algumas ou não? 10. 10?
O teu CT meu CT, mais aí 9. eu tenho, por exemplo, na Rua João Pessoa tem uma academia chamada VO2. Ah, sim, do Preto, Então, do Everson Preto. Preto Ele já esteve aqui. O Preto faz parte dos 11. Cara. E aí vem o Luiz Fernando Xuxa, o Denis Silva, que dá aula no Canema Fight School, lá na Quality Life. Lá na Itopavazinha? Isso, na Itopavazinha. E os professores que dão aula na academia são alunos do nossos, e assim. Então nós temos 10 filiais em Blumenau hoje. Porra, que massa, cara, que massa. A gente tá bem curioso com aquela questão do projeto que ele tá fazendo com aqueles lutadores que estão vindo de vários lugares, né, que não tem condições, às vezes, de poder. Explica um pouquinho desse teu projeto social aí com o esporte, cara. Então, lembra da parte do coreano lá? Eu lembrei na hora. Então. E eu não sabia ainda como fazer isso, por mais que eu ajudava a galera ali no dia a dia do treino, né? Minha mulher queria me matar porque, pô, passa no cartão ali, tem que viajar, mas como é que essa pessoa vai viajar? Pô, tu consegue passar o cartão pra mim aqui? Mas calma, não deixa minha esposa saber não, né? Pra pagar a inscrição é a passagem daquela pessoa. Aí, cara, eu tava pagando o cartão de 3, 4 alunos da academia, porque eu tava pagando a inscrição de 3, 4 alunos. Mas eu acho que ainda não era a forma correta de ajudar alguém, né? Eu não sabia como fazer isso. Aí deu a pandemia agora, acho que a gente ficou meio parado, então a gente pôde pensar, né? Um pouco mais, né? No lugar. E eu tinha uma ideia de fazer alguma coisa pra ajudar, mas não sabia como, né? E aí foi onde eu conversei com uma outra atleta minha, que é uma das maiores revelações de Blumenau nesse momento, chama-se Duda Tozoni, né? E eu conversei com ela sobre, pô, Dudê, o que tu acha, tudo? Tô a fim de montar um projeto assim, assim, assado, vou fazer assim. Ela, pô, mestre, mas como é que tu vai fazer isso? Eu falei, não sei, mas calma aí. Aí comecei a trocar ideia com um aluno, pô, pode me ajudar? Pode me ajudar? Pode. Comecei a chamar uns 5, 6 alunos. Aí uma aluna minha tinha uma casa, né? Eu liguei pra ela e falei, tu consegue fazer pra mim? Ela, consigo, Marquinhos. Mas tá falando sério? Eu falei, tô falando sério, mas tu vai poder receber lá na casa, vai deixar morar 8 a 10 pessoas? Ela, calma aí, deixa eu falar com meus pais, que são a casa dos meus pais também, não sei o que e tal. E aí ficou naquela tal, e aí esses 5 alunos se comprometeram comigo por 6 meses, pagarem o aluguel, né? Foram alunos meus, eu conversei com ele. E aí eu falei, vou fazer. Tá, mas não tem nada pra... Não tem, vou fazer. E lancei na internet lá o projeto UCLA. UCLA por quê? Quando eu vim morar em Blumenau, eu era da Nova União. E o Rui, que é o cara que me trouxe, ele tinha tido um problema lá na equipe, então ele não queria ser da equipe. Mas eu era Nova União. Quando chegou aqui, ele pegou e falou pra mim, depois de eu tava 1 mês, 2 meses aqui, ele, pô, Marquinhos, só uma coisa, tu tá morando aqui tudo, mas a gente não vai ser Nova União. Eu falei, não, cara, como é que eu vou sair do meu time? Você tá doido? E não sei o que e tal. E eu liguei pro meu mestre, que é meu mestre até hoje, que é meu amigo também lá do Rio, que tá em Portugal agora, morando lá, que é o mestre Marola, que ele é da Nova União ainda. Aí eu falei, pô, mestre, aconteceu isso aqui comigo e tal, mas eu preciso de uma confiança sua. Ele, o que, Marquinhos? Eu falei, eu não vou sair do time, mas eu preciso de 1 ano. Daí, eu não vou fechar com nenhuma outra equipe, nem nada, eu vou ser de vocês, eu vou voltar pra Nova União. Só que assim, ou eu volto pro Rio de Janeiro, ou eu conquisto a galera que não é minha, que a galera era toda do Rui naquela época, aqueles 11. Então aí, Rui, vamos criar uma equipe nova, né? Aí, mas não, vamos criar uma equipe nova. Aí nós demos o nome de UCLA, mas por que UCLA? O nome era União, Companheirismo, Lealdade e Amizade. Daí, e botamos a sigla. Aí beleza, criei o UCLA, ficamos 1 ano como UCLA. Quando os alunos já eram meu, porque o Rui tava todo atolado, dando aula lá fora, não vivia na academia. Quando os alunos eram meu, eu falei, ó, Rui, tô voltando pra Nova União. Cara, aí eu liguei pro Marola, voltei pra Nova União e fiquei na Nova União, que era a minha equipe já, né? E aí com esse... Aí eu falei, pô, já tinha esse nome lá, que parou, né? Ficou lá parado no passado. E eu criei essa ideia, eu falei, pô, vamos botar o nome de UCLA no projeto. E criamos um Instagram e comecei a divulgar na internet, ó, os atletas e tal. O que eu posso dar pros atletas? Eu posso dar moradia, posso dar treino, que é na minha academia. Fui na academia do Everson Preto, que é o meu aluno. Ou eles podem usar a estrutura para fazer preparação física. E perguntei pro Dugin também se eles poderiam fazer a musculação. E é isso que eu posso dar para vocês. E cada um tem que ter aí pelo menos um pouco de dinheiro para higiene pessoal e tal. Não tenho dinheiro para pagar a inscrição de ninguém. Não tenho dinheiro para pagar translado de ninguém. Então vocês vão ter que se virar com isso. E alimentação? A alimentação eu recebo doação. Né? E aí o que eu fiz? Foi assim que eu criei. Aí eu... Cara, é que eu choveu mensagem, mas foi mais de 500 mensagens. Porra. De os outros implorando pra vir, eu não me acreditei. Eu pensei, quase ninguém vai querer vir, né? E escolher. Pois é, que critério. E, cara, eu não tinha critério nenhum. Eu quero ajudar, mas eu não tinha nem planejado direito como é que ia ser. E daí eu fiquei, cara, como é que eu vou fazer?
E eu sou muito emotivo, então cada mensagem que eu li eu já chorava junto. Eu quero ir, porque eu não sei o que eu quero ir. Cara, o cara é de Manaus, tipo assim, cara. Esse vai. Quando viu, tava os 500. E daí a galera, não, tem que escolher quem é o melhor. Eu falei, pô, mas o melhor ele vai ter, né? Talvez ele vai ter oportunidades. Mas aquele ali que não é o melhor, será que ele vai ter oportunidade? É uma outra forma de... E daí eu comecei a pensar assim, eu falei, cara, eu não vou trazer quem tem título, quem tem nada. O primeiro critério foi isso, não vou trazer. Eu vou trazer pessoas, no caso a gente fala que sejam faixa azul e roxa, que são intermediário ali, porque daí eu construo eles aqui, né? Então eu não busquei quem tinha título, busquei quem realmente olhou nas mensagens e mostrou que realmente queria se dedicar para aquilo e estava disposto a passar por aquilo. E foi esse que eu escolhi. Né? Mas, cara, eu tô aqui com alguns ainda que eu não sei nem o que fazer, porque tá ali as mensagens, não consigo apagar. E eu falei, cara, eu queria trazer, mas não tenho dinheiro, cara. E quantos tu trouxe inicialmente? Aí eu trouxe 8. Nossa, pô. 8. Eu tenho 8 e agora dia 1º de julho chega um italiano. É o primeiro estrangeiro. Estrangeiro? Que o pai dele gostou da ideia, eu fui pra Itália, dei um camp na Itália, ele me conheceu lá. E através de um professor nosso que trabalha lá na Itália, de uma equipe que eu tenho parceria, ele entrou em contato comigo, né? Achou o sul, né, mais seguro também para botar o filho dele, né? Fez um contrato comigo, o filho dele vai vir morar aqui 2 anos e vai estar morando na casa. Só que assim, não entra como projeto, ele vai arcar também com as despesas, tudo isso vai até me ajudar a manter um pouco da casa também, que eu não tenho patrocínio ainda, né? A minha ideia é no futuro agora eu conseguir, que agora que eu tô tentando estruturar o projeto para começar a apresentar ele para os empresários, que eu não fiz isso ainda. Então, mas foi assim, daí eu trouxe esses 8 atletas, né? E as academias... Eles vieram, tipo, de onde? Manaus, assim? né? Amapá, Macapá, do Amapá, né? Rio de Janeiro, São Paulo. Foi esses estados, por enquanto. Mas eu tenho mensagem do Brasil inteiro. E eles estão há quanto tempo lá na casa? Há 4 meses. Aí 4 meses. Aí a alimentação, o que acontece? Como eu tenho essas filiais, vira e mexe, eu pego um desses atletas que está se destacando e mando ele para alguma filial minha para dar um aulão. E esse aulão, eles, em vez de dinheiro, a galera dá alimento. Alimento. E na minha academia, a cada 15 dias, eles fazem um aulão na academia também. E meus alunos da academia ajudam no alimento. É assim que nós mantemos ele. Aí, como é minha academia, então eu coloco no grupo lá realmente o que está em falta, porque senão vem muito arroz, feijão, isso tem de monte. Então, às vezes, falta, tipo, frango, ovo, né? Tempero, essas coisas. Aí a minha galera da minha academia me ajuda. Então, a gente tem mantido eles assim. Porra, até meu carro, por sinal, agora tá cheio de coisa que eu tenho que entregar lá hoje. Né? Massa, pô. Entendeu? E como é um ciclo, né, cara? É meio que autossustentável, né? Porque tu consegue... ter pessoas que te apoiam, que pô, tu sabe que é ponta firme, que tu pode contar e os caras querem ajudar, né? Tu criou essa ideia dos aulões ali, que tipo é uma forma de buscar os alimentos, né? Aí tipo tu tinha já uma aluna da casa ali, então tu sempre tá conectado e tu é um hub, né, cara? Então tu tá conectado com um monte de pessoas e tu tens ali o trabalho de conectar entre uma e outra, né? E assim, eu me envolvo demais com cada um deles, né? Eu gosto desse envolvimento. E aí a galera, porque assim, domingo agora, minha esposa pegou, até ela que pediu, da primeira vez fui eu, ela falou, tá, vamos fazer uma coisa pra eles. Daí nós levamos todo mundo lá pra minha casa, aí fizemos almoço pra eles, depois fizemos bolo, depois botamos todo mundo na sala deitado, vimos o filme a tarde toda, e se deu 7, 8 da noite foram pra casa, sabe? Aí a galera manda mensagem, cara. Caraca, mestre, me chamam de mestre lá, né? Caraca, mestre, como é que tu consegue fazer isso, por botar todo mundo na tua casa, não sei o que lá, sabe? Mas eu acho que assim, eles já estão aqui sozinhos, né? E eu sei como foi ruim ficar sozinho. Por mais que eles moram em grupos, mas eles têm tudo 16, 17, 18, 19 anos. São muito novos. Sim. De longe dos pais, longe dos amigos, longe de tudo. Então eu tento... Sabe, teria que ser mais profissional, acredito eu, né? Mas eu acho que eu tento deixar o máximo possível um ambiente familiar pra eles. É por isso humano, que eu envolvo, né? Bem humano, né? Entendeu? Então, assim, tem um momento de esporros também, tudo, né? Porque, tipo, tu acaba tendo uma figura de pai, né, cara? Sim, tu é o cara que tá dando a oportunidade, tu tá abraçando os caras, mas tu também puxa a orelha, todos eles de meus filhos, porque eu acabo tendo esse vínculo com eles bem grande. Cara, é muito legal porque tu vai da figura além do mestre, cara. Além da arte marcial em si, entendeu? Tu vai muito além disso. Cara, é sensacional, cara. Porra, parabéns, velho. Então, assim, mas na verdade foi tudo... Eu nunca planejei muita coisa, não, né? Às vezes a pessoa pergunta pra mim assim, o que você almeja pro teu futuro, né? Ah, Marquinhos, você já almejou ser rico? Eu falei, não, nunca. Acho que eu nunca pensei em ser rico. Às vezes a pessoa, não quero ficar milionário, cara. Acho que isso aí vai fazer até mal pra mim. Eu quero ter dinheiro pra poder fazer as coisas que eu gosto de fazer. Por exemplo, se eu quero hoje sair com a minha família e ir num restaurante... Eu posso pagar aquilo que minha filha... Pô, a minha filha quer estudar naquele colégio, né? Não é que ela quer estudar, mas eu acho que aquele colégio é legal pra minha filha estudar. Pô, eu quero poder pagar o colégio dela. Exato. Entendeu? E
né? Isso daí, pô, minha esposa ela quer comprar roupa, pô, ela pode ir lá passar que eu tenho dinheiro pra pagar aquilo. É isso. Bom, se eu posso, pô, eu posso me dar o luxo de viajar uma vez por ano pra fora do país? Pô, sim, eu consigo comprar minha passagem, né? Não chegou ainda, mas vai chegar nesse ponto. Consigo comprar minha passagem e passar umas férias de 10 dias fora do país. Sabe, isso não é ser rico, mas isso é poder viver da forma que eu gosto de viver. Viver com qualidade, né? E o que eu almejo pro futuro? É ter isso na minha vida, essa tranquilidade, e poder ter condições de ajudar toda essa galera que tá vindo e vai vir. Porque a ideia do meu projeto no futuro é expandir ele, abrir filiais dele. E então, assim, que às vezes trazer pra cá fica muito difícil a pessoa vir. Mas se eu abrir lá, Sim. quantas pessoas eu consigo atender? São Paulo, Rio. Isso, Pô, eles vieram lá de Manaus. Manaus Sim. é um dos polos mais fortes do jiu-jitsu. Só que é difícil eles competirem porque é muito longe de tudo. Sim. Mas lá o treino é muito forte. Eles saíram de lá pra vir pra cá, pô. Porra, tu vê. E se eu conseguir abrir lá? Exatamente. Sabe? Então essa é a minha ideia do futuro. Então, assim, é isso que eu almejo no futuro. Poder dar oportunidade pra mais pessoas. E como tá o projeto hoje, né? Pô, o projeto era para atletas, né? Eu construí atletas de alto rendimento. Começou assim. Hoje eu consegui, aí em parceria de novo. Eles têm inglês dentro da casa. Porra. Aula particular. Tá tudo na parceria. Eles têm yoga, né? Eles têm apoio nutricional, que é aluna minha, né? Vai lá. Eles têm apoio médico, que é o Dr. Thor, me auxilia bastante com eles. A nutricionista é uma aluna minha, a Aninha, Ana Mandraço também. Me ajuda bastante com eles. Eles têm apoio agora de fisioterapeuta, que é o da Total Health lá, o Adriano Pozini, se não me engano, acho que é esse o doutor Adriano. Então, são todos parceiros que acreditaram no meu projeto e estão me dando esse auxílio, porque como é que eu iria pagar para ter esse monte de profissional trabalhando, sabe? Então, eles acreditaram no projeto, né? E agora o que eu tô correndo atrás é realmente na estrutura do financeiro para poder manter a casa, porque os 6 meses está acabando, eu tenho 4, né? Então, aí se eu chegar na minha casa e falar, mãe, amor, vou ter que pagar agora o aluguel dos caras, isso vai dar ruim para mim, né? Vai dar briga, mas eu tenho certeza que eu vou conseguir, né? O aluguel da casa e a estrutura para eles poderem competir essas coisas. Então eu quero agora, daqui para frente, conseguir. Eu tô organizando com uma equipe agora de marketing. Um amigo foi essa semana comigo e vai me dar uma equipe de marketing para montar toda a estrutura para que a gente possa apresentar para os empresários de como é o projeto, qual a ideia do projeto. E aí sim ver se alguém queira realmente patrocinar eles, que é para quê? Para que leve eles para as competições e tudo mais. Mês passado eles foram para uma competição grande. Mês passado não. Esse mês. Maio? A gente tá em junho. Junho, foi dia 5 de junho, em Brusque. Teve um campeonato muito grande aqui, a nível internacional em Brusque. Deu 1.400 atletas. Entendeu? Então, dos 8 da casa, 5, eu trouxe 3 medalhas. Uma de ouro e 2 de bronze. Boa. Sabe? Então, assim, já tiveram um grande resultado num campeonato de altíssimo nível. Entendeu? Aí, essa madrugada, 4 horas da manhã, tá viajando mais 2 da casa que estão indo lutar em Gramado, um outro evento, né? E outros 2 já foram pro Rio de Janeiro, que eu tô indo domingo agora pro Rio de Janeiro encontrar eles. Que eu vou dar um camp, vai ter um camp na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. E tem 28 americanos, alguns europeus. É um camp de uma semana. E no final de semana vai ter um campeonato que chama Rio Winter, no Rio de Janeiro. Então esses 2 atletas já foram pra lá, eu chego lá no domingo, né? E vou estar junto com eles. E assim a gente faz. Como você faz pra mandar esse pessoal? Cara, eu vou pedindo pros meus parceiros, faz rifa e por enquanto tá nessa. Mas a minha ideia é eu conseguir estruturar isso para que eles tenham mais tranquilidade para treinar. Pô, tu vai lutar, tá aqui a tua passagem, tá aqui a tua inscrição, tá aqui teu passaporte, tá tudo certinho. Eu consigo ter alguém administrando essas coisas para mim, e eles só se preocupem em se dedicar para treinar e estudar, né? Futuramente eu quero ver se a gente consegue também fechar com alguma faculdade, universidade, para que eles tenham uma bolsa, essas coisas todas, porque não adianta ser só o lutador, eles têm que ser exemplo dentro e fora do tatame, sabe? E é isso que eu quero estruturar para a vida deles. Então assim, se eu tiver esse apoio, né? Eu quero dar isso, eu quero dar muito mais do que eu pude ter na minha vida para que eles possam ser muito melhor do que um dia. Se você achar, o Marquinhos é um cara, legal. Não, meus moleques são muito melhor do que eu. Cara, o legal disso é porque eu não vejo só tu ajudando ou tu apoiando alguém, tu tá construindo um legado, cara. Isso aí vai perdurar por esses caras, muito tempo, eles cara. vão ser eternamente gratos, cara. Ti, assim como tu é eternamente grato a quem te ajudou. De novo, né, a corrente do bem. Tu foi ajudado, tu tá ajudando. Esses caras estão percebendo pelo exemplo e eles vão ajudar as novas gerações, as pessoas que passarem pelas mãos dele, porque esses caras também
podem se tornar mestres, podem e vão construir a própria história, mas eles vão ter tu como uma referência, cara. É mais ou menos isso que eu tô tentando montar, estruturar e trazer, né? Acho que, como ele disse, acho que é o legado que eu quero deixar na minha passagem, né? Entendeu? E é isso que eu quero que, tipo assim, que eles vejam como foi a minha história, o que eu errei, né? Elimina o que eu fiz de bom, vamos ser melhor. Exato. Entendeu? E se essa construção for conquistada, eu não perdi nada, eu só ganhei na minha vida, só ganhei na minha passagem de vida, entendeu? Porque deu certo no final, sabe? Pô, show, cara. Tu tá levando essa galera toda pra competição, mas tu compete hoje ainda ou não? Eu em 2019 decidi parar de competir, né? Pra focar realmente nos meus atletas, mas eu ainda pretendo, aí eu decidi competir, que a gente chama profissionalmente, me dedicar 100% da competição. Mas um ou outro campeonato eu vou competir, porque já tá me dando agonia em ficar parado, né? Dá uma coceira, né? Eu quero voltar a competir de novo, só que não dá, porque hoje, graças a Deus, a equipe cresceu bastante. Eu montei uma parceria com uma equipe, além da minha, que eu sou responsável pela parte de competição dela no mundo, que chama Cronos. Essa equipe, então, ela tem no mundo todo. Ela tem 10 filiais nos Estados Unidos. Então, acontece, toda vez vai ter o Pan-Americano nos Estados Unidos, né? Daí eu tenho que viajar pra lá, eu comando o camp de treinamento da equipe toda, que nem eu fui pra Itália, comandar o camp na Europa. Então essa equipe me dá essa estrutura para poder receber os meus atletas lá fora, que eu não tinha essa estrutura. Então eu trabalho para eles, né? Dou essa construção para eles em parceria, enquanto a partir meus atletas têm essa oportunidade de lá, chegar lá, ser bem recebido lá, ter onde treinar lá fora, entendeu? E aí é isso que tá acontecendo. Que massa, que cara. da hora. Porra. Vamos ler umas perguntinhas ali? Vamos, cara, vamos. Enquanto o Maurício vai preparando as perguntas aí, eu queria saber uma questão básica aí. Tipo, quem quer fazer jiu-jitsu, o que precisa ter? Pra, tipo assim, eu quero fazer jiu-jitsu, precisa ter alguma coisa específica? Não, força de vontade de aprender, né? E nós precisamos entender qual o objetivo dele com o jiu-jitsu, né? Sim. Que daí é aquela parada vai pro comercial, que daí poderia mesmo ser tipo, eu quero só autodefesa, eu quero defesa pessoal, eu quero emagrecer, qualidade de vida, saúde, bem-estar, eu gosto da modalidade, eu gosto de fazer jiu-jitsu, eu quero competir, certo. Entendeu? Entendi. Então não tem restrições, não tem digamos restrições assim. nenhuma. Que legal, nenhuma, nem idade, tá? Nem idade? Hoje lá na minha academia nós temos crianças de 3 anos e eu tenho um aluno que nós somos fã dele, que é o senhor Cláudio, tem 62 anos. Uau! Entendeu? Então não tem nem idade. Homens, mulheres. Parabéns, senhor Cláudio. Parabéns, cara. Ele é fantástico, esse cara. Fantástico legal, mesmo. Cara. O cara é fera, hein? Vamos lá. Primeira pergunta da @Sabine Hartel. O que você acha necessário e indispensável para aquele que quer se tornar um professor de jiu-jitsu? Eu acho que ele deve ter uma boa índole, né? Ser completamente respeitoso, né, com as pessoas e ser totalmente profissional com o seu trabalho, né? Entender realmente que o aluno, né, ele é o cliente dele, entendeu? E se ele souber tratar o aluno dele como cliente dele, ele vai crescer, ele tem que ser profissional. E para ser professor de jiu-jitsu hoje tem que ter a faixa preta, né? Tem que ser faixa preta, né? Tem que ser faixa preta. Tem que ter alguma certificação? É que assim, não é nem questão de tem que ser faixa preta. Nós temos os instrutores, né? Que são roxa, marrom, que trabalham com a gente. Mas o professor realmente ele tem que ser faixa preta, né? Entendi. E a gente tem a Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu, né? Que dá os cursos, né? E tudo mais, que diploma essas pessoas certinho. E aí procura alguém qualificado, né? Para que você possa estar treinando com alguém qualificado. Busca se ele é confederado. Busca saber a história dele, qual equipe ele veio. Se a equipe dele tem algum histórico. Se a equipe tem um histórico bom, na verdade. Ah, que massa. Pode falar? Pode falar aí, cara. Não, eu só ia perguntar assim, aqui em Blumenau a gente percebe assim que é uma cidade que vivencia bastante o jiu-jitsu. Eu tenho muitos amigos que lutam jiu-jitsu, né, que treinam. De novo, quando a gente abre as caixinhas lá, o pessoal fala muito de jiu-jitsu, né? Como é que é a questão da relação entre os mestres, assim, digamos, porque a gente, assim como a gente recebeu bastante o teu nome, a gente recebeu também do Feijó. Como é que vocês se interagem? Como é que é a relação? O Feijó é meu amigo. Ah, que legal. Tá, o professor Feijó é meu amigo e hoje nós somos técnicos da cidade de Blumenau, pela Secretaria de Esportes, né? Eu e ele somos técnicos do jiu-jitsu, tá? Mas há um tempo atrás não era assim, não que nós éramos inimigos, mas devido a essa rixa de academias que tinha, nós deixamos levar
pelas fofocas, vamos botar certo, assim, né? certo. Ah, o aluno falou que aquela equipe lá, que aquele professor lá, que aquela coisa e tal. Só que nós não havíamos sentado e conversado um com o outro, botado tudo. E aí, quando nós tivemos essa oportunidade, que nem foi aqui, foi lá nos Estados Unidos, estava eu e ele lá nos Estados Unidos, acabamos sentando, conversando, ele falou tudo o que ele achava, eu falei tudo o que eu achava, e dali pra frente... Só alegria. Uma parceria, na quinta-feira passada ele estava na minha academia lá, teve a graduação do Dr. Tozoni, esse atleta, a faixa preta, ele estava lá com a família dele toda, com a esposa, com a filha dele no meu tatame, eu viro e mexo no tatame dele, rolando com a galera dele também, e eu acho que assim, isso, eu e ele e alguns professores estamos conseguindo mudar isso, né? Entendeu? Eu acho que o jiu-jitsu é pra todos. Exato. E Não é a nosso, união faz com que o A união- esporte isso, cresça, né? E todo mundo ganha com isso, conforme o Exatamente, esporte cresce. Porque se um puxa para um lado, o outro puxa para o outro, o esporte acaba ficando Sim, fragmentado. sim. E é isso que a gente dividido, não tava pensando no passado, Aham. né? Mas isso se acabou. Que legal, cara. Parabéns. Muito legal. Perfil Masso Miguel Júnior e também o perfil A2MR Masoterapia perguntam muito sobre o processo de recuperação pós-luta. Eles estão questionando aqui o que geralmente eles fazem, se é recovery, massagem. O que geralmente tu recomenda pra galera fazer no recuperação pós-luta? Então, eu sempre tenho os meus parceiros, que nem a A2M, a A2R ali, né, do Márcio Miguel, né? Porque a massagem, a recuperação que é a bota que eles colocam, ajuda bastante, porque na verdade não é nem o é o pós-treino, né? O pós-treino mesmo. intenso que eles fazem. Então, assim, eles fazem banheira de gelo, né? Eles têm, a gente tem essa parceria com o Márcio Miguel, que a galera vai lá, é totalmente atendida por ele, faz as massagens, esse descanso também, né, ajuda bastante também a eles, entendeu? Ah, legal. Teve uma pergunta anônima aqui, que a gente não vai por pedido da pessoa, né, mas perguntou se você acha que há muito preconceito com pessoas transexuais no jiu-jitsu. Acredito. Já teve pessoas trans lá Que treinando? eu saiba, assim, diretamente não, mas eu acredito que tenha. Uhum. Sendo sincero, tenha. Que tenha o quê? Que tenha pessoas ou que tenha preconceito? Preconceito, tem. Preconceito, mas às vezes ninguém vai querer assumir, né? Eu, Marquinhos, hoje não tenho. E vou relatar uma coisa pra vocês. Chegou um cara na minha academia que veio do Rio Grande do Norte, né? E veio fazer o camp pra esse campeonato agora. E a galera tava naquele negócio, o que não é, aquela coisa dentro da minha academia, joga bem aberto, eu não preciso esconder nada. E, cara, eu realmente não sabia, né? E a galera falou, para, cara, se para com isso, não sei o quê. E depois o menino foi lá e falou que realmente ele é gay, né? Homossexual. É homossexual, pode falar assim, né? Claro. E treina jiu-jitsu. Cara, eu fiquei fã do cara. E assim, e sem contar que ele veio pra cá num negócio que eu nem sabia que existia, que é, como é que é o nome de... Que negócio que tu ganha passagem de graça, como é que é? ID Jovem? ID Jovem, isso. Então eles vieram do Rio Grande do Norte pra cá, nesse negócio. Aí eu falei, tá, mas como é que vocês vão voltar? Então, a gente tem a passagem daqui de Blumenau para São Paulo. Em São Paulo, a gente está com um pouco de dinheiro. Aí, se a gente não conseguir o ID Jovem lá, porque às vezes demora dias para poder liberar gratuito, 100%, a gente tem dinheiro para comprar a caixa de jujuba, a gente vai pro sinal, faz dinheiro, dorme em algum lugar até esperar liberar. Eu falei, mentira. Porra. E ele veio na minha academia, ele treinou todos os dias, né? A galera ainda como assim, mas depois que realmente viu que o cara era dedicado ao treino, que não tem diferença nenhuma, é igual, Não, né? exatamente. Nenhuma. Então ele treinou com a gente e eu falei pra galera, a hora que pintar uma vaga ele quiser, é ele que eu vou trazer pra morar aqui em Blumenau e treinar na minha academia. Porra, que Entendeu? da hora, Eu fiquei, sabe? Mas acredito que tenha muito ainda, entendeu? E, né, tem que acabar também. Com certeza. Entendeu? Mas realmente, se a pergunta é se acredita que tem, eu acredito que tem, assim. Mas se vir na minha academia, não vai ter. Porra. Bom, show, que cara. show, cara. Que legal essa tua abertura aí. O Cauê Bernardes perguntou que é o Dark Blue Belt mais pesadão da equipe. Ele, né? Quis levantar a bola. Quis levantar Sempre, a bola. sempre. Dá um corretivo nele Ah, agora. Cauê, eu vou fazer tu pagar 10 flexão aí. Vai fazer Tá burpee. barato ainda. Cara, é isso aí. É isso aí. É isso aí. Pô, Marcos, não sei se tu quer falar mais alguma coisa, algum ponto da tua história aí. Não, eu quero agradecer vocês pela oportunidade, né, de estar aqui. Foi bem massa o bate-papo, Foi gostei mesmo, bastante, né? Agradecer a vocês pela oportunidade dada a mim e a todas as pessoas, né? Porque realmente muitas pessoas vão ouvir agora e não sabiam como é a minha história, como não sabem de muitas pessoas que já passaram por aqui, né? O episódio 52, muitos vão passar por aqui. Exato. Então é a oportunidade que vocês estão dando das pessoas conhecerem realmente a vida das outras pessoas. Às vezes vou até mudar a imagem, né? Porque às vezes a pessoa tem, pô, ele olha assim na rua, ele é o marrento, ele é isso, ele é meio a cara fechada, mas
nem é assim às vezes, sabe? De cada pessoa. Então, essa oportunidade que vocês estão dando para cada um de nós estarem aqui é fantástica. Eu quero agradecer vocês por isso. Pô, cara, eu vou te dizer que eu não fazia ideia da tua história de vida. E hoje eu posso... Cara, eu falo com a maior tranquilidade olhando nos teus olhos. Pra mim, foi uma honra poder ter tido essa troca contigo hoje, cara. Obrigado, porque tu é um ser humano incrível, cara. Pô, parabéns mesmo, cara. Eu faço das palavras do Maurício as minhas, cara. Eu virei teu fã. É verdade. Eu não... Como é que eu posso falar assim? Eu não sou do jiu-jitsu, não curto, né? Sim. Cada um tem uma habilidade em alguma coisa, né? E eu não acabo não acompanhando o esporte, né? Como eu falei, tenho amigos que fazem e tal, mas, cara, ter conversado contigo, assim, a tua história de vida é extremamente inspiradora. Tu Obrigado, passou cara, por coisas, assim, que Porra, animal, muitas pessoas não aguentariam passar. E eu vou te falar, cara, de todos esses 52 episódios, foi o episódio que mais me arrepiou, cara, pela tua história. Eu só tenho a te agradecer, cara, porque eu me emocionei em vários momentos que tu falou. A tua humildade é uma coisa que te deixa grande, cara. Quanto mais tu se torna, tu é simples, mais tu é empoderado, cara, pela tua humildade. Então, só te agradecer mesmo, cara, parabenizar pelo teu trabalho. Obrigado. Por toda essa galera, cara, essa molecada aí que tu tá ajudando. Parabenizar a tua equipe, porque eu sei que, né, uma pessoa só não faz tudo, né? Não, sem e eles parabenizar esses teus alunos, cara, que um ajuda com nutrição, outro com fisioterapia, outro com inglês, outro... Parabéns pra toda essa galera aí, cara, porque vocês são muito fodas, cara. Cara, porra. Eu quero parabenizar todos eles, né? Sem a minha equipe, eu não sou ninguém, é meu sócio, né? Que é o Dick, que montou a empresa de eventos que hoje faz o maior circuito do estado de Santa Catarina, né? E eu quero deixar um recado pra galera que é o seguinte: nunca deixe ninguém, né, falar que você não pode algo. Nunca, nunca, tá? Se você realmente vê que é uma coisa correta, é claro, né, e que você quer fazer aquilo, se dedique para aquilo. Nunca deixe ninguém falar que você não pode, tá? Se eu fosse fazer isso, eu não estaria aqui hoje, porque minha mãe não odiava o jiu-jitsu. Ela falava assim: vai trabalhar, vai caçar um emprego. E hoje ela reposta minhas coisas: eu sou fã do meu filho, parabéns, não sei o quê. Então, assim, eu não fui pela cabeça dela, mas era uma coisa que era correta, não era uma coisa errada. Eu batalhei por aquilo, né, pelo que eu queria, e hoje eu tô aqui. Eu tô aqui para dizer para vocês que quem trabalha corretamente, quem se dedica, conquista de verdade, tá bom? E obrigado a vocês. Cara, show de bola, cara. Mais uma vez, sensacional, Marcos Cunha. E, cara, as pessoas que quiserem entrar em uma das academias, é só seguir qual página aí? Pode seguir minha rede social, mesmo? Marcos VS Cunha, né, no Instagram, ou CTMC_Dug_Lutas, tá? Que é a página que são a minha academia, o meu Instagram pessoal. Show. Ou o Instagram do meu time, que é o Demet Champ. Massa, Aí pode estar me chamando no direct, pode mandar mensagem, que eu respondo todo mundo. Que massa. E aí, falando do CTMC, então o Marcos trouxe aqui uma camiseta aí, ó, pra gente sortear pra galera. Vamos fazer palavra-chave, então? Quem ficou até agora? O que tu acha? Qual é o golpe mais conhecido do jiu-jitsu? Acredito que seja o Armlock. Armlock? Armlock. Vamos fazer essa palavra-chave, então? Armlock é a palavra-chave. Então, ó, Armlock. Então vamos fazer o seguinte, quem pode se inscrever errado, não tem problema. Ou pesquisa lá no Google, joga Armlock e ele vai te dar o nome certinho. Mas assim, se você mandar essa palavra lá no direct pra gente, lá no Blumencast... O primeiro que mandar vai ganhar então essa camiseta que a gente vai deixar na recepção da CRC pra você pegar aqui, beleza? Fechou, Marcos? Fechou, galera. Então tá massa, Obrigado. cara. Ó, tem um presente da CRC aqui pra ti, ó. Pô, obrigado, hein. Vai agradar a mulher hoje quando chegar em casa, não vai ter briga. Aí, galera. Isso aí, cara. Aí, ó. Valeu, obrigado. Valeu, Marcos. Muito obrigado, mais cara. uma vez, obrigado, cara. Parabéns pelo trabalho. E vamos se preparar pro número 53, né, Maurício? 53, tá logo aí. Vamos que vamos. Então, obrigado, galera. Um Valeu. abraço pra todo mundo. Até mais. Até. Tchau.